Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao GranCast, o podcast do Gran Concurso, no qual a gente conversa com algum convidado muito especial para falar sobre este mundo dos concursos públicos, sempre com a sua trajetória e muitas dicas para vocês. E hoje está um pouco diferente. Já falei aqui com o profissional de saúde, área policial, com os donos do Gran, tudo mais, mas hoje a gente vai ver se a nossa cachola está legal, entendeu? Vamos conversar aqui com quem sabe tudo de concurso de psicologia. Kátia Lima, tudo bem, Kátia? Olá, tudo bem com você? Muito legal. Deixa eu passar um mini currículo seu aqui, depois a gente vai conversar um pouco. A gente começa um pouco conversando da sua vida. Legal. O povo é fofoqueiro, sabe que concurseiro é fofoqueiro. Eu era também, quando eu era... Nossa, eu queria saber tudo da vida de todos os professores. Então tá bom, então depois a gente fofoca um pouco de você e depois a gente vai mais para a parte de dicas e tudo mais. Tá Vamos lá, Kátia Lima, deixa eu ver se eu não falo nenhuma bobagem. Só lembrando que o nosso GranCast passa todas as segundas-feiras às 19 horas no YouTube, logo após vai para o Spotify, no outro dia de manhã já está lá no Deezer, qualquer plataforma você encontra a gente e dê uma curtida no vídeo que a gente merece, né? Vamos lá, Kátia, 44 aninhos, mãe de 2 filhas. Qual a idade das filhas? Eu tenho uma filha de 23 anos e uma de 10 anos. Uma de 10 aninhos. Isso. Analista do TJDFT, como psicóloga, né? A gente vai conversar bastante sobre isso. Você é mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Fez pela UNB aqui? UNB. Legal. Pós-graduado em Gestão de Pessoas e Psicologia Cognitivo-Comportamental. Podia arrumar uns nomes menos complicados, assim, para falar menos consoantes, né? E pesquisadora de Relações Socioprofissionais e Assédio Moral no Trabalho no Poder Judiciário. E agora começou um doutorado, né? Você vai ser doutora mesmo. Né? Olha isso. Você vai ver toda a minha trajetória que a gente vai contar. Eu ainda inventei um doutorado agora. Mas é isso. É coisa de doido mesmo. A vida se reinventa. Você vai precisar de uma colega sua para te ajudar. Doutoranda na Universidade de Brasília, tudo na área de psicologia. Tudo na área de psicologia, agora mais focado em psicologia do trabalho. Eu fiz mestrado e sempre perguntavam, você não quis fazer doutorado? Não, eu falei, não, cara, porque eu vi que o mestrado era o limite de eu ficar doido, muito doido. Então, o doutorado eu não quis ficar mais doido além disso. Exatamente. Ao final aqui da live, você diz se eu preciso de alguma terapia, se eu estou normal, não estou. Vamos lá. Vamos lá. Kátia, vamos começar. Histórico familiar. De onde você é? Conte-me aí suas origens, família, cidade. Eu cresci numa cidadezinha pequenininha chamada Corinto. Conheço. E não, Alexandre, quem nasce em Corinto não é corintiano. Gente, eu tenho sempre que falar isso, né? Tá bom. Quem nasce em Corinto é corintense e é cruzeirense. Então eu nasci em Corinto. Eu já sou contra, eu sou galo, tem que ser galo. Não acredito. Vamos eu lá. cresci em Corinto e é tão interessante, porque Corinto, a gente falando de time, né? Era realmente dividido ao meio, assim. Metade cruzeirense, um pouquinho mais da metade, e o restante do galo, né? Então agora, vivendo em Brasília, que eu fui entrar em contato com outros times. Mas enfim, cresci nesse interiorzinho. É pé de Curvelo, né? Perto de Curvelo. A gente briga com Curvelo para ser centro geográfico de Minas Gerais. Ó a doidura, né? Eu morei 11 anos em BH, por isso que eu conheço. Exatamente, é pertinho de BH. Então eu cresci em Corinto, nessa cidadezinha do interior, que vai balizar muito a minha própria história, né? Menina do interior, sonhadora, querendo vir para a cidade grande, acompanhar meus irmãos nessa trajetória. Tenho esse jeito mineiro de ser também, né? Que eu acho que pautou e contribuiu para a minha história também, por ser mais expansiva, por ter crescido num lugar que eu falava com todo mundo, que todo mundo falava com a gente. Eu acho que isso baliza também. Tudo na nossa vida tem um impacto, tem um porquê e vai balizando, né? Você sabe que eu morei até os 25 no Rio, depois por 11 até os 36 em BH e praticamente 20 aí, em 19 no interior de São Paulo. Como que pode ser um triângulo tão diferente? Não é? São 3 países, não são estados, são 3 países, é completamente diferente um do outro. Culinária, inclusive, você sente falta da comidinha mineira? Eu sinto. Eu sinto demais, comendo, tá né? doido, Todo demais. dia eu quero. E não é a arrozinho com mesma pequi, coisa. né? Não é a mesma coisa. Tem que comer lá em Belo Horizonte. Arroz com pequi, não tem nada melhor no mundo. Um dia eu levei pequi muito pra casa, minha esposa me xingou em 6 meses. Falou que a geladeira ficou fedendo pequi e Lá fede em mesmo. casa tem que fazer um acordo para poder fazer pequi. Desculpa te cortar, Enfim, vamos lá, cara. isso. Eu cresci nessa cidadezinha, então, do interior, muito pobre. Então, assim, minha família muito humilde, a gente, assim, com condições bem precárias mesmo, estudando em escola pública, com muita dificuldade, porque não era qualquer escola pública, era uma escola pública com precariedade, porque às vezes a gente fala assim, eu estudei em escola pública, dá uma ideia que o ensino público ele é muito ruim, e não é assim, o ensino público é muito bom. Acontece que nessa cidade em que eu vivi,
Tudo era muito mais precário naquela época também. Hoje já não é mais assim, Corinto, linda, maravilhosa, cresceu, mas naquela época era muito precário também. Então, é desse contexto que eu venho. Um contexto familiar, papai, mamãe, muito sofrido, mamãe dona de casa, uma pessoa extremamente inteligente, sábia, mas que só conseguiu estudar até o 4º ano. Então, eu venho desse lugar, dessa mamãe que só estudou até a 4ª série, e desse pai que conseguiu concluir o ensino médio com muita dificuldade, mas que a gente estava nesse contexto mais simples, mais pobre, com muita dificuldade, e aprendendo muito também, né? Você era boa, Malu? Sempre boa aluna. Sempre CDF. fui boa aluna. CDF. Sempre amei estudar. Mas eu era uma CDF legal, sabe? A que passava cola? Eu acho. É a que passava cola. Eu acho que todo CDF é legal. Mas eu, por ser muito sociável, eu tinha toda vou usar a linguagem da psicologia. Eu sabia negociar muito bem nas relações socioprofissionais. Então, eu estava ali passando cola, ensinando, sendo monitora, mas só tirava notão. Sempre foi assim. Você gostava de ler essas coisas? Sempre. Amava leitura até hoje, eu gosto de ler. Faz muita diferença, né? Faz. Como faz diferença? É difícil e, infelizmente, o brasileiro não tem essa noção, né? Os próprios pais não leem, aí não dão um exemplo de ler. Engraçado que aqui no prédio do GRAM, aqui na sede do GRAM, lá embaixo tem uma biblioteca só de livros novos, bonitos. Aí eu fui lá perguntar, eu falei, o que é isso? Aí falou, não, o dono do prédio, ele empresta. Quem quiser pega livro e pode levar. Que legal! Põe só o nome lá e leva. Eu falei, pô, todo prédio podia ter isso, né? Vai, eu peguei um hoje. Ai, que legal! Vamos lá. Nossa, eu gostava muito de ler, sempre fui de ir pra biblioteca, eu achava a biblioteca, até hoje eu acho a biblioteca um lugar gostoso de estar, sabe? De passar um tempinho ali. Até hoje, eu quero desestressar, eu vou pra uma biblioteca. Fico lá um pouco. E Brasília tem ótimas, né? E só tem concurseiro dentro. Também. Um dia eu fui visitar, faz poucos meses, eu fui visitar a biblioteca mais famosa, a Nacional, né? A Nacional ali. Aí eu entrei lá, um monte de concurseiro. Eu falei, cara, eu tava com meu filho, pô, papai, ele te conhece? Eu falei, só tem concurseiro aqui, velho. Alguém vai conhecer. De onde veio a ideia de te dar para concurso? Da minha família, minha mãe. Mas tinham servidores, não? Minha mãe sempre amou serviço público. Ela tinha um olhar, uma visão que ela falava assim, olha, meus filhos vão ser servidores. Por quê? 2 motivos na cabecinha dela. O primeiro é que ela achava que a gente estaria mais protegido de racismos e discriminações. O que é verdade. E o segundo ponto, porque ela falava assim, que tá ligado, ela falava, ninguém vai poder te mandar embora por qualquer motivo. Outra verdade. Que é outra proteção. Então ela tinha muito essa ideia de proteção com a gente, como toda mãe, né? E aí ela incentivava a gente muito nisso. O sonho dela era que nós fôssemos servidores. E meus irmãos, eu sou a última de 6 irmãos. Eles foram também nesse caminho. Então hoje quase todos são servidores, só tem uma que era servidora lá do TJ, deixou tudo e foi para o exterior e hoje trabalha numa multinacional. Ela só não quis ser servidora. Entendi. Você fez faculdade de cara de psicologia? De onde você teve a ideia da psicologia? Psicologia desde criança. Acho que quem acredita assim, em outras vidas vai dizer que eu trouxe isso de outra vida, porque desde pequenininha eu falava para minha mãe assim, mãe, eu quero crescer e ajudar pessoas que, sabe, falam que não quer viver, que fica chorando. Aí minha mãe falou, o povo fala que isso é depressão, você quer trabalhar com depressivo? Minha mãe falava desse jeito. Aí ela, eu não sei o nome. Ou é psiquiatra ou é psicólogo, mas não me pergunta a diferença que eu não sei. Aí eu falava, você é psiquiatra ou psicóloga? Psiquiatra ou psicóloga? Até hoje muita gente não sabe, né? Não, e aí quando eu cresci um pouquinho, que eu gostava de ler, ia para a biblioteca, comecei a ler uns livros de psicanálise. Eu com 12 anos lendo livro de psicanálise. Cara, nem eu entendo isso hoje, como é que você entendia? Juro. Você entendia alguma coisa? Tudo, porque Freud escreve muito facinho. Quem não escreve facinho são os discípulos do Freud, mas o Freud escrevia facinho. E eu ficava encantada com aquilo, aí comecei a ler Karen Horney, quem é psicólogo tá me assistindo vai saber quem é, né, discípula de Freud. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui ver que era psicologia. Falei, psicologia que eu quero. E desde sempre eu pensava, vestibular, psicologia, e tem que ser na federal, porque eu não tenho como pagar. Então vai ter que ser na federal mesmo. E aí você fez qual federal? A UNB. Já estava em Brasília nessa época, a gente mudou para cá, eu estava terminando o ensino médio. Seus pais se mudaram com vocês para... Meus pais. Minha mãe adoeceu nesse período, descobriu que estava com câncer de mama, eu tinha 13 anos, e aí nós tivemos que vir para Brasília, para que ela conseguisse fazer o tratamento na rede pública. O meu irmão já tinha passado num concurso da SEB,
E aí o meu irmão meio que SEB? trouxe. Companhia Elétrica de Brasília, não tem mais hoje, né? Foi privatizado. Mas era a Companhia Pública de Luz de Brasília. Uhum. E aí o meu irmão tinha vindo e ele falou, venham para cá para a mamãe poder fazer o tratamento. Nisso meu pai também adoeceu. Aí viemos todos para cá. Para tratar da saúde dos meus pais. Para ter mais oportunidade, porque na minha cidade não tinha. Para você ter ideia, minha mãe chegou com um caroço enorme no seio. O médico mandou ela voltar para casa. Falou, não é nada, vai passar. E já era um caroço enorme no seio, que aqui em Brasília teria sido diagnosticado de imediato. Então, assim, a gente veio e eu continuei estudando aqui. Aí outra realidade, a escola pública, eu achei assim, super de qualidade, com outros problemas que eu não tinha no interior, mas já pensando no vestibular. E aí eu entrei no vestibular de psicologia na Universidade de Brasília. E você passou direto da escola pública? Fez não cursinho? Não foi direto. Assim, terminou difícil, o ano, né? Bem difícil. Muito difícil. Terminou o ano, eu tava tão... É legal como a ingenuidade às vezes protege a gente, né? Dá uma esperança. Eu acho que a gente tem que resgatar A ignorância é uma isso. bênção, né? A ignorância é uma bênção. Eu acho que a gente tem que resgatar essa ingenuidade. Porque eu era tão ingênua que eu achava assim... Não, se eu sou pobre e não tenho dinheiro para pagar particular, é óbvio que eu vou passar na pública. Olha a lógica que eu tinha e que eu abraço essa adolescente, porque essa ingenuidade é muito legal. Então eu estudei assim, com certeza que eu vou passar nessa prova. E olhando hoje, eu vejo que eu não fui mal, mas faltava experiência, faltava alguém para orientar como fazer a prova. É por isso que hoje eu sou apaixonada pelo GRAN. Porque no GRAN não tem só aula, tem pessoas te orientando para fazer a prova. Olha, é assim que você preenche. Eu não sabia preencher a folha de resposta, para você ter ideia. E aí depois eu comecei a ler, não tinha internet igual tem hoje, eu comecei a ler, ir atrás de materiais de banca especializado, folhas de preparação, eu lembro que a gente tinha umas folhas de preparação para o vestibular, os jornalzinhos que saíam, e eu comecei a ler e fui me inteirando que tinha um jeito de fazer. No vestibular seguinte eu fui aprovada. Aí você fez um cursinho? Minha irmã, que gracinha, minha irmã nesse meio tempo, ela também passou num concurso. Ganhava pouquinho. Ela trabalhava na época no ministério. Ganhava muito pouco, naquela época. Mas ela pagou um cursinho para mim. Eu acho o máximo isso nos meus irmãos, sabe? Uhum. Era assim, um subia um degrau, parava e dava a mãozinha pro outro, sabe? Aí os outros 5 iam vindo. Coisa mais fofa. Meu irmão, né? Meu irmão era servidor da SEB. E ele já bancando ali, meu pai, minha mãe, tratando. Então, a gente era assim, sempre foi assim. E aí, a minha irmã me pagou um cursinho só de exatas, porque eu tinha uma deficiência em exatas, eu não tinha dificuldade, eu tinha uma deficiência do próprio ensino público do interior. E aí, ela pagou um cursinho só de exatas para mim. E com isso, eu fui aprovada. Foi ótimo. Aí, estudou na UNB, e de onde veio a ideia de fazer concurso? Já começou a fazer concurso no meio da faculdade? A ideia de concurso já tinha vindo antes. Eu falei, não, assim que eu passar no vestibular, eu vou conciliar o UNB com o concurso público. E aí eu já olhava, já via os concursos, e aí a minha irmã falou assim, começa com os concursos que têm mais vagas e que são menos visados. Naquela época tinham concursos menos visados. Os tribunais, o legislativo, mas, por exemplo, o executivo do DF não era tão visado. E aí tinha saído um concurso da Secretaria de Saúde do DF que ia ter um monte de vaga e que não era tão visado, porque o salário era muito baixo. E aí eu falei, é nisso que eu vou começar. E aí, estudando na UNB, 18 anos, ia fazer 18 anos, fiz esse concurso. Foi meu primeiro concurso. Secretaria de Saúde do DF, que chamava Fundação Hospitalar. Passei na Fundação Hospitalar. Mas demoraram a chamar. Demoraria eu naquela angústia, precisando de dinheiro, passando fome na UNB quando o restaurante estava em greve, porque o restaurante era o único lugar que eu comia, que eu pagava 50 centavos para almoçar, porque eu era aluna carente. No Rio era bandejão. Não? Bandejão, aqui também. Uhum. Aí eu comia lá no bandejão, quando ele entrava em greve, eu não tinha como comer, passava o dia todo com fome, então eu falava, o serviço público, eu olhava para ele com um lugar de afeto, mas também de salvação.
Porque era o que eu via, vai me salvar disso aqui que eu estou vivendo, né? Dessa escassez que eu estou vivendo. O serviço público vai me salvar, mas também eu via como um lugar de afeto. Eu falava, lá é o meu lugar. Porque a minha mãe falava isso. É o lugar que você vai estar protegida. Então, eu nunca, Alexandre, olhei para outro lugar pensando assim, eu vou mandar currículo para cá, eu vou trabalhar numa empresa tal. Também ingenuidade. Mas porque eu olhava e falava assim, não, é lá que eu tenho que estar. E até hoje eu tenho essa tranquilidade, é aqui que eu tenho que estar mesmo. Você nunca trabalhou na iniciativa privada? Nunca. Eu achei minha carteira de trabalho um dia desses, aí estava lá, 5 meses como estagiário. Olha só. A única coisa. A única coisa que tem na minha carteira. Até estágio eu fiz no serviço público. Eu fiz na ESSO, lembra da ESSO? Que a Shell comprou. Lembro. Toda vez que eu vou a uma empresa privada, eu faço muitas palestras. E aí eu falo isso. Toda vez que eu chego na empresa privada, eu falo, olha, eu estou aqui com muito respeito a vocês, trazendo o meu conhecimento, mas já trazendo essa limitação. Eu nunca estive no ambiente privado, né? O meu foco sempre foi o serviço público. Mas estou aqui com vocês para entender as dificuldades que vocês têm, o contexto que vocês têm, e é muito legal, é muito aprendizado. Você dá quais os temas, assim? Então, os temas que eu trabalho aqui no GRAN. Eu trabalho com gestão de pessoas e hoje as minhas palestras são nessa temática de gestão de pessoas, mas com o foco da minha pesquisa, que é o assédio moral no trabalho. Ou melhor, a prevenção ao assédio moral no trabalho. Entendi. Vamos lá, você então estava estudando para concurso, quanto tempo levou para te chamar na fundação? Nossa, gente, um tanto de vaga aberta e demoraram 2 anos para me chamar na fundação. E nesses 2 anos você ficou sem trabalhar, sem ganhar nada? Passando dificuldade lá na UNB, mas já consegui um estágio. Você fez concurso nesse período? Fiz outros concursos, fiz. Todo concurso do Distrito Federal eu fazia. Cheguei a fazer de alguns tribunais de novo. Faltava direcionamento de como fazer, de como se organizar. E, de novo, por isso que eu adoro o GRAN, por isso, porque tem esses direcionamentos. E aí, até eu aprender essa forma de estudo, fui quebrando a cabeça. Passei em outros concursos, mas sempre ficava nessa. Vamos chamar, não passava tão dentro das vagas. Esse até da Secretaria de Saúde eu passei mais perto, mas o próprio governo que demorou a chamar na época. Mas eu estava fazendo concurso, estudando. Você teve concurso assim de bater na trave, de passar e não chamar, alguma coisa assim? Vários, principalmente depois. Depois que eu fui chamada para esse e eu comecei a conversar com as pessoas desse meu trabalho e elas foram falando, eu também estou estudando para concurso, porque serviço público é assim, a gente entra em um, que é ali tranquilinho, e vai estudando para outros. E essas pessoas que trabalhavam comigo estavam estudando para outros. E aí elas começaram a falar e eu ficava assim, não, estou fazendo tudo errado, peraí. Aí depois disso eu comecei a passar. Assim, em segundo lugar, né, para concurso de psicólogo, por exemplo, de ter uma vaga e eu passar em 5º lugar. Para psicólogo é assim, depois nós vamos falar sobre isso. É um concurso que é desafiador porque tem poucas vagas e você tem que estar muito ali perto. E aí eu passei vários, Infraero, eu lembro que eu fiz Infraero, STJ, eu lembro que STJ eu fiquei em 12º, Polícia Federal, Administrativo, fiquei em 13º, sabe? Aí eles Mas não era dentro das vagas. Aí eles chamavam 10. E aí a minha meta passou a ser, eu preciso ficar entre os 10. Essa foi a minha, porque eu passei em 12º no STJ e não fui chamada. Em 13º na Polícia Federal não fui chamada. Eu falei, não, tem que passar entre os 10. Né? Mas aí eu já estou avançando um pouquinho. Gente, eu sou assim, eu fico empolgada, já vou lá para frente. Você me perguntou, você continuou estudando? Continuei. O serviço público ainda era minha meta. Você, durante o estudo lá atrás, você ficou na faculdade, e aí a fundação não te chamou por 2 anos, você ficou aquele tempo ali sem nada e tal, e ficou estudando. O seu primeiro trabalho foi na fundação? Foi. Na e fundação você ficou lá quanto tempo? Antes da fundação, eu fui estagiária no TJ. E aí começa sem remuneração. Ponto importante. Não, com remuneração. Tá. Fui estagiária de psicologia lá. E aí, trabalhando no TJ, eu olhava e falava assim, é aqui que eu quero estar. Eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente, eu gostava da psicologia do TJ, que é um mundo, tem várias ramificações, e eu falava, aqui que eu quero trabalhar. Então, já começou aí esse olhar para o serviço público. Eu fui estagiária no serviço público. E nesse meio lá tempo... na frente, você foi ser analista no próprio TJ que você foi estagiária. Analista no próprio TJ que eu fui estagiária. Daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas tem um porém que precisa ser dito aqui. Nesses 2 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal, que também
atrapalhou esse estudo para concurso. Eu acho tão legal a gente falar disso, porque tem tanta gente nos ouvindo agora, passando exatamente por isso, por um monte de nós, eu chamo de nó, vai dando nozinho assim na vida, e esse nozinho vai atrapalhando essa sua corrida nesse fio aí. Mas atrapalhar não significa impedir. E aí quem estiver nos ouvindo, que estiver passando por isso, atrapalhar não significa impedir. Algumas coisas dificultaram um pouco nesses 2 anos. Primeira delas, o adoecimento da minha mãe, que ficou cada vez pior. Minha mãe veio, a gente veio para Brasília, minha mãe se tratou, melhorou. Depois vem de novo, né? O câncer volta ali e volta mais forte. Então a minha mãe tem uma queda muito grande nesses 2 anos aí que eu estou estudando. Meu pai fica mais doente também e eu fico grávida. Para completar a história, eu, jovenzinha, batalhando ali, fico grávida dessa minha filha que hoje tem 23 anos. E aí o que acontece? Isso tudo começa a ser alguns obstáculos. Quando eu descobri que estava grávida, saiu a minha nomeação para a Fundação Hospitalar. Tá vendo como é que a vida vai se ajeitando ali no próprio furacão, na própria dificuldade? E a minha mãe, no dia que eu recebo essa minha nomeação, em setembro de 2021, ela vira e fala assim: ah, minha filha, eu só estava esperando isso. Não, peraí, 2021 não. 2001, gente. 2021, tá. Pelo amor de Deus. 2021 é agora, né? Foi ontem. 2001 também foi ontem. Passou rápido. Não sei se foi 2001 ou 2000. Mas, enfim, no momento em que eu recebo essa notícia de nomeação, a minha mãe fala, era isso que eu estava esperando. Porque os meus irmãos já estavam ali mais encaminhados, prestando concurso, em cargos que ganhavam menos. Hoje meus irmãos são todos servidores, né, do topo aí, né? Legislativo, enfim. Mas nessa época eles estavam também em cargos mais simples, que pagavam menos, mas a minha mãe olhava e falava, eu preciso que essa menina vire servidora também para eu poder ficar em paz. E aí quando eu mostro para ela o telegrama, a gente recebia um telegrama. Ainda hoje recebe telegrama? Acho que não. Acho que não, né? Nem sei se existe. Nem sei se existe. É mais fácil gente, receber um zap. Eu tenho meus telegramas guardados. Eu tenho meus telegramas todos, tá lá. Eu tenho. Pô, qualquer dia eu faço um cartazinho. Um quadro com os telegramas, né? Meu filho vai falar, que é isso, papai? Que é isso? Que história é esse telegrama? E aí eu recebi o telegrama. Gente, que felicidade receber esse telegrama, porque meio que juntou, assim, tudo naquele turbilhão que eu estava vivendo. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu recebo essa nomeação. Mostro para minha mãe o telegrama, minha mãe começa a chorar. Ai, meu Deus, era isso que eu estava esperando. Aí eu, pelo amor de Deus. Isso da fundação, né? O da fundação ainda. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não, ai. Agora que eu vou ter um dinheirinho para comprar um lanchinho para nós, não fala isso não. Mas aí logo depois ela faleceu. Logo depois. Ainda do câncer de mama. Ainda do lá. Câncer de mama. Isso. É brabo. Você era nova, então você tinha 20 e poucos. Era novinha. Faz bastante tempo que eu tô órfã de mãe. E quando você estava estudando, sua mãe estava em tratamento, você engravidou e tal. Obviamente que você falou, foram obstáculos que surgiram, mas que não atrapalharam, mas não impediram. Como que você fazia para trabalhar 8 horas por dia, filha pequena, mãe doente, como que você ainda conseguia estudar? Como que era esse... Porque a gente escuta muito assim do concurseiro, eu não tenho tempo, não sei o que. Eu falo, cara, se vira, arruma. O mundo não vai parar, o mundo não vai passar a ter... O dia não vai passar a ter 28 horas para você ter 4 para estudar. Você tem que se virar. Você sabe que a resposta que eu dou para essa pergunta é a mesma quando as pessoas falam assim, Kátia, como é que você consegue fazer doutorado, cuidar da sua filha, ir pro TJ, dar palestra, ir pro GRAM? Eu falo, é Renato Russo que me ensinou. Aí todo mundo, como assim? Disciplina é liberdade. Eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ter um planejamento. E nessa época eu já tinha esse planejamento, eu já tinha essa disciplina. O que eu fazia? Primeiro, eu aceitava que eu não tinha o mesmo tempo que as outras pessoas. Eu não tinha o mesmo tempo que concurseiros naquela época tinham, porque aí começou a surgir os fóruns, a gente participava de fóruns. Poxa, eu olhava e eu via pessoas 8 horas estudando. Aí, primeira coisa, eu tive que, emocionalmente, entender que eu não ia ter isso. Porque sabe o que acontece, Alexandre? Agora a psicóloga vai entrar em jogo também, né? Muitas vezes a gente olha uma situação e a gente começa a não aceitar a nossa. E a gente fala, eu queria ser igual a ele. Eu queria só trabalhar. Eu queria só estudar. E aí você olha e fala assim, eu não vou poder. E aí? E aí eu deixo de olhar para essa pessoa e olho para mim e falo assim, eu tenho o quê aqui? Hora do almoço?
tempo de metrô, porque eu andava muito de metrô na época, e o metrô na época não andava tão cheio igual ele anda hoje. Então eu lembro que eu ia em pé, um livro na mão, lendo livro. Até hoje, uma cunhada minha conta que ela entrou no metrô uma vez e falou assim, oi, Kátia. E ela falou que eu não respondi, porque eu estava tão imersa no que eu estava lendo, sabe? E aí eu ficava lendo. O que eu lia? Principalmente as matérias mais fáceis, para mim. Então eu ia revisando as matérias mais fáceis e quando eu chegava ao trabalho, eu chegava um pouco antes para não pegar o metrô cheio. Então eu chegava assim 1 hora antes, tinha deixado minha filha na creche e aí eu ia ler o mais difícil. Eu ia aproveitando assim. Terminei o trabalho, sempre fui muito rápida, fazia tudo muito rápido. Terminei o trabalho, estava todo mundo conversando no cafezinho, eu botava um fone e estava ali lendo. Aí as pessoas falavam, Kátia, vem tomar café. Já eu vou. E estou aqui lendo, resolvendo questão. Até hoje eu tenho facilidade de estudar no barulho. Acho que é por isso, sabe? A gente aprende. São competências que a gente vai desenvolvendo para lidar com o que a gente tem. Então, eu tinha, assim, de horas líquidas, que hoje, né, vocês falam horas líquidas, eu não tinha muito. Porque eram horas que eu ia pegando. Mas o tempo todo a matéria aqui, ó, rodando, processando. E fim de semana você dava um gás maior. Fim de semana, eu dava o gás dentro de que uma mãe de bebê pode dar o gás. Então, assim, ela dormia. Minha filha sempre foi muito quietinha. Botava ela no chão com os brinquedinhos. Até hoje eu lembro disso. Eu admiro, sabe? Porque eu não sei se hoje eu daria conta. Eu falo assim, eu acho que eu fui ficando mais mole. Porque hoje, com a filha de 10 anos, eu fico assim, gente, como é que eu dei conta, sabe? De cuidar de um bebê. Então, eu deixava ela sentadinha, botava os brinquedinhos ali e ia ler. Ia ler o quê? O mais fácil para mim. Ficava resolvendo questões. Então, eu tinha, assim, cadernos de questões. Hoje a gente tem tudo online. Naquela época, não. Eu me imprimia. Eu ficava respondendo. Ia vendo que eu errei, que eu acertei. Brincava um pouquinho com ela. Eu ia arrumando espaço nesse meu tempo para isso. Quando ela cresceu mais um pouquinho, assim, um bebezinho que já não depende tanto da mãe, minha irmã ficava com ela. Sábado para eu estudar. Eu passava o sábado todinho estudando. Saía revigorada. Ganhei minha semana. Era assim. Você gostava de fazer resumos assim ou nem tinha tempo, nem fazia quase nada? Cada um tem uma estratégia de estudo, sim. Né? Sabe qual era a minha? Eu gostava de me dar aula. Então, eu pegava um conteúdo, licitações e contratos, e aí eu ficava assim, licitações, eu ficava me dando aula. Então, é como se eu aprender, e até hoje é assim, eu apreendo melhor ouvindo, sabe? Lendo e repetindo, mas sem fazer grandes resumos, não. Eu sei que é uma ferramenta legal, resumo, mas para mim foi mais efetivo essa. Você foi para a fundação, depois você fez mais quais concursos, assim, de ser reprovada, aprovada? Então, você já falou eu fiquei alguns. Na fundação, você até me perguntou isso, eu não respondi, durante 5 anos. 5 anos, e eu fui para a área de gestão de pessoas. Olha que legal, né? Que coincidência. A gente precisa ver esses encaminhamentos também na vida da gente. Mas o concurso que você fez da fundação não tinha nada a ver com psicólogo? Não, era ainda era nível médico que você tinha, né? Técnico administrativo na época. E aí eu fui parar na área de RH do hospital de base. Olha que legal. E aí eu trabalhava lançando insalubridade, atendendo servidor, resolvendo os problemas deles, né? A gente tinha um balcão de atendimento. Gente, isso maximizou muitas competências, né, que eu tenho hoje. Mas lá eu comecei a estudar para concursos maiores. Eu falei, olha, eu tô aqui, é legal trabalhar aqui. A gente tinha uns horários de trabalho um pouco mais flexíveis, então às vezes eu trabalhava corrido, saía cedo, ia estudar na biblioteca, então era uma equipe maravilhosa, amigos incríveis, porque isso também conta quando a gente está estudando, né, ter boas relações. E aí eu falei, agora eu vou estudar para concursos maiores. E aí eu falei, só que agora eu vou estudar para psicólogo. Eu quero trabalhar com psicologia. Ainda durante a faculdade? Ainda durante a faculdade. E aí eu falei, tá faltando pouco para eu me formar? E aí já estava faltando, assim, pouco tempo mesmo. Eu já vou começar a fazer concurso de psicólogo. E aí eu passei para psicólogo do Serpro, para psicólogo do metrô, eu passei em 2º lugar, eles nunca chamaram, foram chamar já, eu já estava em outro lugar, enfim, demoraram a chamar. Mas passei para psicólogo do metrô no número de vagas. Passei para o TJ foi mais para frente. Passei... em várias empresas públicas para psicólogo. Sei que eu fiquei assim, sendo chamada, chegou uma época que eu fui chamada para vários concursos de uma vez no cargo de psicologia. Mas a minha meta era tribunal. E aí eu comecei a fazer para psicólogo de tribunal. Você tem ideia, assim, de se você fosse totalizar todo o tempo que você estudou para concurso, mais ou menos quanto tempo deu? Muito tempo. Deixa eu ver.
Da fundação até... não foi tanto tempo assim, né? Porque tempo é tão... Demorou 4 anos para eu sair desse meu primeiro cargo e ir para um cargo de psicólogo. 4 anos. Esse tempo estudando. Estudando. Sempre estudando. Reprovando. Mas quando foi para esse cargo de psicólogo, parou? Não. Aí eu continuei estudando para ir para o judiciário. Então, e o total? Deu quanto isso aí? Aí o total, para o judiciário mais 2, 6 anos. 6 anos. Nesses 6 anos você estava estudando? 6 anos na faculdade, cuidando de filha, trabalhando? Exatamente, com os nós. Vamos dizer assim, talvez, se a minha vida não tivesse tido tantos nozinhos, porque vão vir outros, e a gente pode falar, já que os alunos gostam de fofoca, a prof pode contar umas fofoquinhas, vocês vão gostar. Mas tirando os nós, porque vieram muitos outros nós, foram 6 anos. Se não tivesse esses nós, poderia ter sido menos. Então, você que está aí estudando e não tem tanto nó, aproveita agora, estuda, foca, vale a pena, porque 6 anos passa muito rápido, 2 anos passam muito rápido. Para você que está sem nada hoje, imaginar que daqui 2 anos você já pode estar com um salário legal, um plano de saúde legal, vivendo outra vida, passa muito rápido. É porque, às vezes, quando o candidato pensa assim, meu Deus, 6 anos, ferrou e tal, mas só que 6 anos, assim, não foi 6 anos para você do zero e até o final. É porque, foi, né? Mas no meio do caminho você foi tendo conquistas. Você que não quis parar. Várias conquistas. Você que não quis parar. E com nós, né? Filha pequena, trabalhando 8 horas por dia, mãe doente, pai doente. Então, assim, e vindo de uma base fraca. Isso. Você teve que superar a base fraca. Base fraca. Eu acho que isso é muito importante falar também. Gente, a base é muito fraca. Base fraca, é muito fraca. Pelas próprias deficiências que a minha cidade tinha naquela época. Então, é isso tudo. Isso tudo precisa ser olhado também. É porque ninguém, quando começa a estudar, fala assim, vou estudar 6 anos. Não é uma coisa que ninguém tem na cabeça. É uma coisa que às vezes você conquista, você vai conquistando coisas no meio e fala, quer saber aquele lá, agora eu tô afim daquele. E também concurso, você não sabe quando vai aparecer. Pode aparecer só daqui a um. Você tem um concurso dos sonhos, aparece daqui a 5 anos. Isso, tem outros nós aí, é verdade. Nesse período de 6 anos, houve um tempo que ficou bem sem concurso. E aí depois vem um tempo com muito concurso. Então, teve isso também. Quando veio esse tempo com muito concurso, eu falei, agora é minha vez. Se eu não entrar agora, vou ter mais dificuldade. Pode ser que mude de novo o cenário. Foi nessa época que eu passei. Toda área tem suas secas. Tem. Que eu chamo. Tem aquela época da seca, né? Que fica com poucos concursos. Sim. Quem vai passar quando vierem os concursos é quem estudou na seca. É quem está estudando. Era igual na pandemia. A pandemia eu via falando, galera, estuda na pandemia. Que quando acabar essa pandemia vai ter concurso pra caramba e vocês não estão estudando. Exatamente. Estão vendo o Jornal Nacional contando mortos o dia inteiro. Exatamente. Entendeu? Quem passou depois foi quem estudou na pandemia. Foi. E agora é uma nova leva. O que você fez foi isso também, né? Quais matérias você tinha mais dificuldade e o que você fez para melhorar nelas? Então, essa dificuldade, eu acho que ela passa muito por uma questão emocional também, sabe? Quando eu falo assim, eu tinha ranço de algumas coisas de direito administrativo e muita dificuldade em alguns pontos de direito constitucional também. Porque eu nunca tinha estudado isso. Não era uma realidade para mim. Você está falando já de concurso para psicólogo. Concurso para psicólogo, porque essas matérias, direito constitucional... O que cai para concurso de psicólogo? Então, eu não faço a mínima ideia. Tá? Concurso de psicólogo cai o que para todos cai, que é português, cai o regimento interno do órgão que você vai estudar, cai noções de ética e cai constitucional e administrativo. Nessa época, mais forte. Hoje vem um pouco menos, mas nessa época era muita coisa. Não era só o artigo 5º, era o artigo 5º, poderes do Poder Judiciário, que eu tinha muita dificuldade, competência, tudo isso caía para psicólogo. E direito administrativo, a Lei 8.112, coração, amava, você tinha que saber ela de capa a capa, porque a gente atua com isso também, mas uma parte mais densa também do direito administrativo, de teoria pesada, caía na prova. E psicologia são várias disciplinas da faculdade, assim, digamos? Ou é uma coisa só, assim? Psicologia, gente, eu sempre falo isso, cai tudo. Tudo que você viu na faculdade vai estar no edital. Então vai ter psicologia clínica, psicologia organizacional. Psicologia clínica é um mundo, psicologia organizacional é outro mundo. Aí tem psicologia da saúde, psicologia de idosos, psicologia comunitária, tudo isso vai cair na prova. Isso aí tudo não tem nada a ver com lei, é doutrina. É livro de faculdade. É tudo que você estudou na faculdade. Então, geralmente, as questões são assim, principalmente do CESP, que eu sempre amei, né? Gosto. Todo mundo sabe, que é meu aluno sabe que eu gosto do CESP.
Tem um estudo de caso. Por exemplo, Alexandre, tantos anos, está sentindo isso, isso e isso. Pode-se afirmar que Alexandre está com sintomas de transtorno depressivo maior. E você entende que você precisa saber a fundo o que é cada transtorno, onde ele se posiciona, quais são os sintomas. Então, assim, não é algo que você estuda hoje para fazer prova amanhã, não. É algo que você já tem que ir estudando, aprendendo, fazendo. E como eu sempre quis ser servidora, toda disciplina que eu pegava na UNB tinha um objetivo. Eu pegava e falava assim, eu preciso aprender bem, e eu já ia olhar as questões de concurso que caía daquele tema. Isso também foi um diferencial para tentar diminuir esse fosso da minha própria história, né? Foi algo que eu fiz. Mas voltando à sua pergunta, eu também tinha muita dificuldade com raciocínio lógico. Cai? Raciocínio lógico cai, em algumas provas cai. Sebrasp, de vez em quando eu olhava e falava, para psicólogo, raciocínio lógico. Mas aí acho que todo mundo pena, né? Todo mundo. Na área da psicologia não é a base de ninguém. Isso me acalmava. Eu falava, não, é difícil era ruim para todo mundo, não era só para você. É difícil para todo mundo. Mas eu fui aprendendo a resolver. Porque tem isso, sabe? Tem aluno que chega tão ansioso, falando assim, eu preciso aprender tudo. Você não precisa aprender tudo. Você precisa aprender o suficiente para ser aprovado. Porque quando você for aprovado, você vai aprender o tudo para a área que você for. É diferente, né? Sim. O que você fez de errado no estudo? No estudo? Eu acho que eu já me inscrevi para muita prova ao mesmo tempo. E elas tinham pegadas diferentes. Isso aí foi uma coisa que eu fiz. Houve uma época que eu me inscrevi assim, para técnico do TCU, junto com analista em psicologia do STJ, junto com, sei lá, cargo de chancelaria do Ministério das Relações, sabe? Não tem como. Não tem como, são matérias completamente diferentes. E quando eu aprendi que eu precisava, que eu podia fazer mais de um, não tem problema, com cursos seguidos, mas que eles tinham que ter uma pertinência, eles tinham que ter uma sobreposição para me ajudar a aprender. Aí eu maximizei. Isso foi legal. Quais concursos tem para psicóloga, assim, vários órgãos tem vaga para psicóloga? Hoje tem, vários órgãos tem. A gente está no maioria momento, em Brasília, ou em estados também? Estados também. Se a gente pegar o TJ de cada estado, todos têm esse cargo. Mas aí é pouquinha vaga, né? Pouca vaga. Os TJs têm mais vagas. Por quê? Porque a psicologia dentro do TJ, em todos os estados, é um mundo. Então, a gente tem psicólogos para atuar na área administrativa, na área de saúde ao servidor e na área FIM, de apoio aos magistrados. Então, a gente acaba tendo muito, não é 2 vagas, 3 vagas. Não, são 10, 12, o que para psicólogo é muito. Muita coisa. Agora, se a gente pega o STJ, o STF, o STM, os tribunais superiores, a gente vai ter 3 vagas, 4 vagas. Por quê? Porque nesses tribunais, o psicólogo atua na área administrativa. Então, ele atua com gestão de pessoas, com saúde do servidor. Não tem área fim, né? Os outros concursos têm, os TJs têm. O que vamos lá, me fala assim, por exemplo, assim, o que um psicólogo faz dentro do órgão? Você falou alguns exemplos aí. Qual o trabalho dele? Em regra, o psicólogo atua muito na área organizacional, que é o que eu dou aula aqui no GRAM. Então, ele trabalha em apoio a recrutamento e seleção, na área de avaliação de desempenho, de gestão por competência, de pesquisa de clima, e tem uma outra ramificação, que é a saúde do servidor. Os servidores têm adoecido muito, nesse campo da saúde emocional, eles têm adoecido bastante. Mas vocês atuam nisso em grupo ou, às vezes, individualmente? Depende do órgão, depende da política que o órgão tem de saúde. A gente pode atuar em grupo, a gente pode atuar individualmente, não é que a gente faça terapia, mas a gente faz um acompanhamento dessa saúde ocupacional, então a gente não olha só esse servidor com ele mesmo, mas ele com o ambiente de trabalho que ele está. E aí, muitas vezes, a gente identifica um setor que está todo adoecido, com assédio moral, né, com outras violências psicológicas, e a gente vai atuar ali para mitigar isso, para minimizar. Então, esse é um trabalho em regra. Nos tribunais de justiça, tem a área FIM, que aí vai ter o apoio aos magistrados. Apoio em quê? Adoção, processos de adoção, processos de crime mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, no TJ, a gente tem uma área de violência, de
vara de execuções penais. Então, o psicólogo, ele está ali atuando com pessoas que vão receber ali uma condicional, a gente tem que acompanhar, tem que fazer relatório, é um trabalho bem difícil, eu admiro muito as meninas que trabalham lá e os meninos, porque é um trabalho bem denso, na área FIM. Por exemplo, o Glauber, que é meu colega, nosso colega aqui no GRAN, ele atua na área FIM, ele atua com suporte à família, na vara de família. Então, família que está separando, né, que tem ali um litígio com aquela criança, ele faz esse relatório, né, de apoio. O Aragonê, quando esteve aqui, ele falou que estava trabalhando na área mais, assim, às vezes, essa de... Se o nome é crime contra crianças, assim? Sim. E ele falou que acompanhava assistente social, psicólogo. Às vezes ele não podia obter o depoimento da criança, Sim. quem obtinha era o psicólogo, né, especializado nisso. Eu tenho colegas especialistas só para fazer a soitiva de criança, no intuito de protegê-la de uma revitimização. Então, é um mundo, sabe? Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem justiça comunitária, tem vara de violência contra a mulher, todas elas têm que ter psicólogo. E o psicólogo está muito valorizado hoje no judiciário, porque a maioria das questões envolve essa parte de saúde emocional, mental, então tem que ter um psicólogo. Qual a atividade que você faz hoje lá e o que você já fez? Desculpa, só uma coisa. Você da fundação, você já foi pro TJ ou teve alguma coisa no meio do caminho? Não, eu trabalhei 2 anos no SERPRO. O SERPRO é uma empresa pública maravilhosa. Gente, quando sai concurso do SERPRO, só faz. Não pensa, não. Você olha o edital, você não olha nem quanto você vai ganhar, porque aquele salário ali nem é real. Depois você vai ter um monte de outras coisas lá. É um ambiente muito saudável, um ambiente muito gostoso. Eu fui ser psicóloga no SERPRO. Olha que delícia. Eu me formei, no semestre que eu me formei, eu passei no concurso para psicólogo, dentro do número de vagas. Eu passei em 5º lugar. Eram 5 vagas, eu passei em 5º lugar. E aí fui chamada para o SERPRO. Logo em seguida o SERPRO chamou. Foi uma alegria, porque eu tinha acabado de me formar. Passou um tempinho, eu fui chamada para ser psicóloga organizacional. Que aí é onde eu entro nesse campo mais da gestão de pessoas. Porque antes eu era muito psicóloga clínica, sabe? Eu cheguei a atender pessoas, cheguei a atender criança. Eu amava essa parte clínica. O que foi bom também. Lá na frente, na minha história, essas 2 coisas vão se juntar. Então, eu passei nesse concurso de psicólogo organizacional, não sabia nada de psicologia organizacional. Olha só, eu sabia o suficiente para passar nessa prova. Depois você fez pós nisso, né? Aí eu fui fazer a pós, entende? Aí eu fui fazer a pós em gestão de pessoas, aprendi com as meninas que trabalhavam lá, pessoas capacitadíssimas. Gente, servidor público é muito capacitado. Não para de falar que servidor público não quer trabalhar. Vamos deixar muito isso. Bom, cara. Tem um pessoal muito bom em tudo, é impressionante. Eu aprendi mais com elas do que na pós. A pós foi para ter um documento. Isso aí sempre. Aprendi na prática. Não tenha dúvida, em qualquer área. Sabe, aprendi na prática ali com elas, me ensinando um know-how enorme. E aí, depois do SERPRO, é que eu fui pro TJ. Foi um momento até que eu fiquei assim, será que eu saio daqui? Ficou quanto tempo no SERPRO? Fiquei 2 anos e já era chefe. Já era gestora da área de treinamento, eles me mandaram para várias capacitações. Você sabe que foi a primeira vez que eu viajei de avião? Foi no serviço público. Lembra do meu histórico, eu nunca tinha viajado de avião. Aí a minha chefe falou assim, tô te mandando para um treinamento em São Paulo. Aí eu olhei assim, São Paulo? Eu vou como? Ela, menina, claro que você vai de avião, você vai chegar, vai ficar nesse hotel aqui, e me falando assim, e eu fingindo aquele costume, claro, olha. Isso pra mim é normal, faz parte do meu cotidiano. Tudo certo. Cresci em aviões. Cresci de avião, e foi tão legal, porque nesse dia, eu confesso pra você que eu chorei de emoção, eu chorei de emoção falando assim, olha onde o meu conhecimento me trouxe. Olha aqui, eu tô aqui nesse avião, comendo aqui meu lanchinho, indo para um congresso que eu sempre quis ir. Comendo um pacotinho de amendoim da Azul, achando o máximo. Naquela época tinha um lanchinho melhor. Tinha. Era melhor. Assim. Aí eu lá com meu lanche assim, olhei para a aeromoça, aí eu falei, gente, isso aqui foi meu conhecimento que me trouxe, foi meu estudo que me trouxe. Fiquei num hotel chiquérrimo. Não, e o que é melhor, né? Me mandaram para um congresso para eu estudar, que é algo que eu amava. Foi maravilhoso. Depois disso vieram outras viagens. E eu lembro, eu saí do SERPRO, e isso é muito importante, eu vou deixar essa mensagem para quem está ouvindo a gente. De todo lugar que você sai, você precisa deixar a porta aberta.
Não bate a porta, porque tudo é sistêmico, tudo se encontra. E quando eu saí do Serpro, uma pessoa que trabalhava lá, autodiretor, ele falou assim, Kátia, se você ficasse aqui, você chegaria lá no topo, você ia ser diretora de gestão de pessoas. Você quer sair mesmo? E aí eu olhei e falei, ai, aí é onde pesa as coisas. Eu trabalhava 8 horas. Eu falei, eu preciso trabalhar meio período para ficar com a minha filha. Porque ela já vinha tão deixadinha aí, né, nesse meu estudo para concurso, e quem é mamãe, tá estudando para concurso, sabe o que eu vou falar agora, a culpa tá com a gente. É direito administrativo misturado com culpa e um gole de café, é isso, sabe? É estudando, resolvendo questão e um pouquinho de culpa descendo junto. Então eu falei, não, eu vou optar pelo TJ para eu ficar mais tempo com a minha filha. E foi uma ótima escolha. Você entrou no TJ quando? Como analista? Aí eu entrei no TJ já como analista em psicologia, num concurso que teve, que eu falei, esse é o concurso da minha vida, porque eu sabia que eles iam chamar muita gente. TJ estava defasado, tinha sido aprovada uma lei, e essa lei criou um monte de novos cargos. Então, o concurso foi lançado com 0 vaga para psicólogo, 0. Porque a lei estava para ser aprovada. E aí eu falei, eu vou estudar como se tivesse 100 vagas, porque essa lei vai ser aprovada. E aí a lei não tinha sido, vamos lá, 0 vagas para psicólogo, cadastro reserva. Mas estudei esse mesmo, 3.500 pessoas concorrendo para 0 vagas. E aí eu fui lá, estudei, foi difícil, com filho pequeno, minha filha cobrando atenção, já estava assim grandinha, aquela menininha ali. Aí vem a história do bilhetinho, né, que eu contava pro Gabriel. Eu entrava dentro, eu era gestora, trabalhava o dia inteiro, 8 horas, vinha de metrô para casa. Chegava em casa exausta, olhava para minha filha, aquela coisa mais fofinha. Oi, mamãe, vamos brincar. Filha, a mãe precisa estudar. Esse aqui é o concurso da minha vida. Eu mostrava a apostila para ela, TJ, é o concurso da minha vida. Quando eu passar, nós vamos viajar para a praia. Aí ela ficou com isso na cabeça, falava para todo mundo, minha mãe tá estudando para concurso e vai me levar para a praia. E eu, meu Deus, eu preciso passar. E aí, sabe o que ela fazia? Ela estava sendo alfabetizada, ela escrevia uns bilhetinhos e colocava embaixo da porta. Mas eu ficava tão concentrada no meu objetivo que eu falava, eu não vou nem olhar. Eu só vi os bilhetinhos entrando, eu não vou nem olhar, senão eu vou chorar. Aí quando eu terminava, tava, mamãe, te amo, você vai passar. Você é a melhor, passar com cedilha. Você vai passar, você é a melhor. Aí eu pegava os bilhetinhos assim, colocava, ai, eu vou continuar, eu tenho que passar nesse concurso. E assim foi, eu fui aprovada perto, fui logo na primeira, teve a primeira leva, de acho que 7 candidatos, na outra leva eu tava. Chegaram a chamar quantos, você lembra? Ah, muitos, não lembro não, mas foi mais de 20, com certeza. Por isso que eu falei que era o concurso da minha vida. Mais de 20. E lá, foi em que ano que você entrou? Eu entrei no TJ em 2009. Tá, 2009. 16 anos. Nesse tempo, com o que você trabalhou lá? E quais os maiores desafios assim, que você encarou? Ah, TJ é um mundo, né? Quando eu entrei, eu fui trabalhar, olha... Gente, é incrível essa história. Eu entrei com um monte de expectativa, né, de trabalhar na área de gestão de pessoas. Lembra que eu era gestora na outra área? Venho para o TJ, falei, vou trabalhar nessa área de treinamento. Já fui estagiária na área de treinamento, vou para a área de treinamento. Mas o desembargador, que era presidente, falou que todos os psicólogos que entrassem tinham que ir para a área fim. Aí vou eu, meu primeiro de trabalho, a chefe. Vocês vão trabalhar com pessoas em restrição de liberdade, nós vamos na Papuda, a gente faz uma visita, a pessoa que está privada de liberdade, eu tô rindo, gente, porque vocês tinham que ver a minha cara na hora. Sabe quando desmonta, assim, você fala, assim, não por que eu saí do acredito, por que eu saí do Serpro? E aí eu respirava fundo, aí eu olhei para ela e falei, eu não tenho perfil. E aí é uma outra coisa legal do serviço público, a gente precisa quebrar isso, sabe? A gente precisa ter calma, porque o serviço público, ele atende vários perfis. E aí eu lembro que ela é um amor de pessoa, já é uma grande amiga, ela olhou para mim e falou assim, vai lá no RH, conversa, expõe. E eu cheguei no RH assim, eu não tenho como trabalhar nesse lugar, me põe em outro lugar. E aí eles me mandaram para a creche do TJ, como um ponto intermediário para eu ir para uma outra área que eu queria. E aí eu fiquei atuando na creche, né, como gestora não, mas como psicóloga ali do processo, que precisava ter por lei, né, os bebês ficavam lá das servidoras. E aí fiquei só um tempinho até resolver essa questão da portaria. E aí eu fui para a área de treinamento, que eu tanto queria. Fiquei na área de treinamento um tempo. Treinar o quê? Quem? O treinamento é uma área em que a gente faz toda uma pesquisa para ver em que os servidores precisam ser capacitados. Parece algo simples, mas não é.
porque tem perfis profissionais diferentes, exigências diferentes e dinheiro também, né? Tem verba pública envolvida. Então, a gente tem que fazer todo esse mapeamento, conduzir esses cursos, atender essas necessidades, levantar a necessidade. Então, é um trabalho mais teórico. Ele é um trabalho mais técnico, digamos assim, né? Então, eu saí de uma psicologia clínica, fui para psicóloga organizacional, que eu trabalhava com tudo lá dentro do SERPRO, e vou para o TJ, para essa área um pouco menor, mais restrita, de capacitação de servidor. Fiquei lá 1 ano, foi muito difícil, passei várias situações de violência, sabe? O que você diz situação de violência, para não deixar... Assédio moral no trabalho, violência psicológica, tá, gente? Contra servidores, não contra você. Você ia lá só apagar o incêndio. Não, comigo mesmo. Comigo, com você? Assédio moral no trabalho, é por isso. Todo pesquisador, Alexandre, ele não é neutro, ele vai escolher de acordo com o que ele viveu. Se eu escolhi estudar assédio moral, não tem neutralidade aí. Eu quero estudar um fenômeno que eu vivi, que eu vivenciei. Foi muito difícil, quase adoeci, sabe? Foi um estresse danado. Outro nó, né, gente? Mais um nozinho aí. Mas aí depois eu consegui ir para a área de saúde, que é a área que eu estou até hoje. O que é essa área de saúde? Não é a psicologia da saúde, a gente tem isso. Psicólogos que atuam em hospitais, tem um trabalho muito específico, com teorias muito específicas. Eu fui para a área de saúde do TJ para atuar com a saúde do servidor. Então, hoje eu atuo em prevenção ao adoecimento, principalmente no campo psicológico, burnout, estresse, síndrome do pânico, dos servidores e magistrados. E aí, dentro dessa área, eu cresci. Cresci como? Eu pude ter uma autonomia maior para desenvolver coisas que eu sempre quis. Então, quando as pessoas falam assim, ai, Kátia, por que você não está na empresa privada para você se realizar? O serviço público não realiza a gente. Eu falei, gente, como assim? Sou super realizada no meu trabalho. Eu criei 2 programas dentro da área que eu atuo. O programa chamado Pro Excelência, de apoio emocional e desenvolvimento neurocognitivo de magistrados, que é super legal, um programa assim, que as pessoas gostam e que tem muita efetividade. E agora eu estou com um programa de mentoria para gestores. E tudo isso com o apoio da minha chefe, que é uma pessoa incrível, super capacitada, e que a gente está ali juntos pensando no melhor para o TJ. Então, eu vou para o meu trabalho feliz. Você fala Vai assim... do técnico ao juiz. Do técnico ao juiz. Do trabalhador terceirizado ao juiz. Do estagiário ao juiz. Que aí tem outras pessoas, eu não estou sozinha nessa área, né? Você pode atender por fora ou não? É proibido? Posso. Posso ter uma clínica, por exemplo? Posso ter clínica, posso atender, não tem conflitos aí não. Porque o trabalho que a gente faz lá ele é muito mais estratégico, muito mais de prevenção, de orientação, do que de um atendimento clínico mesmo. Então você trabalha às 6 horas do tribunal e se quiser depois atender na sua clínica, pode? Posso, não faço, mas posso. Tem colegas que certamente fazem. Fazem, não tem problema. Legal, bom isso, né? Fazer o por fora ali. É. Você chegou a fazer concurso para o tribunal antes? Ou foi tua primeira tentativa? Cheguei. Eu fiz concurso para o Tribunal de Justiça várias vezes, fui brilhantemente reprovada em todos, né? Eu brinco quando alguém fala lá dentro do TJ, houve uma época que a gente tinha muita guerra entre técnico e analista, né? E as pessoas falavam assim, você é analista? Porque nós técnicos... Eu falava, gente, eu só não sou técnica porque eu não consegui, eu não tive como ser aprovada nesse concurso. Para mim, um dos concursos mais difíceis que a gente tem hoje, técnico judiciário do TJ, porque cai todo o direito do mundo. Eu lembro de estudar direito civil chorando. Roberta vai me matar vendo isso. Roberta, odeio direito civil. Eu também, ela mata os dois. Eu estudava direito civil chorando, porque eu falava, o que é isso, gente? Processo civil, então, e eu não consegui passar. Quando que eu estava estudando isso? Na época dos maiores nós ali também, viu, gente? Então, se você for estudar essas matérias, não é porque a professora Kátia não conseguiu que você não vai conseguir, não. A gente aprende, lembra? A gente vai aprender o suficiente para ser aprovado naquela prova. E eu podia ter feito isso. Mas, às vezes que eu fiz o TJ, eu estava nessa caminhada da fundação para o SERPRO ali, muita coisa. E aí, foi quando eu decidi, depois dessas reprovações, focar para analista. Eu falei, não, agora eu vou focar em analista, porque eu ia tão bem. Né? A parte específica arrasava, o que eu precisava era balizar ali a parte geral, e a parte geral era mais tranquila, pelo menos não caia direito civil. Quando você passou no TJ,
Você tinha quantos anos? Sua filha tinha quantos anos? A minha filha estava com 7 aninhos, né? Quando eu passei, assim, 6 para 7, estava pequenininha ainda. Sua mãe já estava te vendo lá de cima? A minha mãe estava me vendo lá de cima. Provavelmente muito orgulhosa. Meu pai já tinha falecido também. O que aconteceu? Logo depois da minha mãe, o meu pai foi ficando cada vez mais adoecido e ele faleceu 2 anos depois. Então, mais um nó aí, gente. Vocês estão contabilizando o nó, né? Nesse período, para vocês não ficarem achando que vão demorar 6 anos para ser aprovado. Não vão, não. Tinha muito nó aí. Foi sendo desatado, superado. Então, meu pai, ele tinha falecido também. Com certeza, vibraram muito lá de cima. Com certeza. Isso aí, eu nunca tenho dúvida disso. Sua filhinha chegou a comemorar que podia ir para a praia? A hora que ela ficou... Porque quando eu recebi a convocação para o TJ, como todo mundo, vocês vão passar por isso, eu comecei a chorar. E filho, quando vê mãe chorando, fica desesperado. Aí minha filha começou a chorar também. Mãe, o que tá acontecendo? Aí eu, filha, calma. E eu limpando a lágrima dela, calma, eu tô chorando de felicidade. Aí ela, eu não tô entendendo, para de chorar. Aí eu falei, lembra que a mamãe tava estudando pro TJ? Tive que ir lá buscar a apostila, mostrar pra ela. Mamãe passou ela, nós vamos pra praia, nós vamos. Calma, filha, calma. Ainda tem que ter férias daqui a um ano. Mas sabe o que aconteceu? Olha as coincidências, né, da vida. Quando eu passei, eu fui convocada pertinho da Semana Santa. Então, teve as boas-vindas, a gente sempre tem as boas-vindas aos novos servidores, que é um período que você tem de treinamento, de socialização ali. Logo em seguida vinha a Semana Santa, e a Semana Santa começava numa quarta, começa ainda, né? No TJ numa quarta. E aí eu tinha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que eu fiz? Fui pra praia com a minha filha, rescisão do outro trabalho, dinheiro na conta, eu falei, vou pagar a promessa pra você. E ela ficou super feliz, super feliz. Qual praia você foi? Ai, eu lembro que foi Florianópolis, porque chique, foi a que eu olhei. Já assim, gastou por conta. Olhei e falei, onde que é mais barato? Não vamos pro norte, não, vamos ficar aqui no sul da ilha, né? Tô falando de Florianópolis. Aí fui pro sul da ilha, fiquei numa pousadinha lá com ela. Ai, mas ela amou demais, foi ótimo. É bom demais. É maravilhoso. Eu vou lá, meu sobrinho é cardiologista lá. Que legal. Onde você começou a dar aula, Cátia? Foi aqui no Grão ou não? Não. E essa história de concurso, gente, prepara que lá vem mais coisa, né? Porque foi tão legal, assim, essa minha entrada. Eu, depois, estudando para concurso, para psicologia, tinha uma parte que era gestão de pessoas. Lembra que eu tinha vindo da clínica, que era gestão de pessoas, que não tinha bons professores na época. Eu lembro de ter ido num cursinho, pagado uma aula avulsa de gestão de pessoas. Tinha muito isso nessa época. Você pagava uma aula só para você assistir, tipo, um intensivão, dar ali uma balizada. E, gente, eu lembro que o professor, assim, tinha várias falhas, assim, no conhecimento dessa matéria e acabou me atrapalhando. E eu saí tão frustrada que eu falei assim, o dia que eu passar no concurso, eu vou dar aula dessa matéria. Eu vou dar aula, eu vou estudar um jeito de ensinar essa matéria de um jeito mais fluido, mais simples, porque é muito difícil. Gestão de pessoas é chatinho, não é difícil, é legal, mas é chatinho de entender num primeiro momento. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu passei no TJ, eu falei, bom, eu quero ficar mais tempo com a minha filha, ela vai para a escola, né? Eu vou trabalhar, à noite ela dorme cedo, eu podia dar aula à noite, vou começar com isso. E quem ficaria com ela? De novo, eu tinha uma tia que morava do meu ladinho. Você era mãe solteira, tá? Eu era mãe solo, tá. Isso. Sempre. Tá. E aí a minha tia... É um nozinho. Isso, a minha tia... No nozinho, não, nozão. Vocês querem entrar nisso? Nó de Maria. Vocês querem entrar no nozinho da mãe solo? É legal também. Eu acho que tem muita mãe solo ouvindo a gente. A minha tia ficar com ela, eu falei, olha, aí eu ajudo minha tia também, dou um dinheiro pra ela e vou dar aula. Olha que legal. Aí, de novo, a inocência, né? Eu tenho esses picos de inocência, de ignorância. Vamos falar inocência? Acho que fica melhor. Que eu falei assim, eu vou preparar um currículo e vou nos cursinhos e vou entregando. E aí tinham vários cursinhos na época, bombando, cursinho presencial mesmo. Aí vou eu com meu currículo, bati aqui na primeira. Aqui em Brasília era um em cada esquina, vivia Nossa! disso. Aí eu porque os cursinhos, assim, o pessoal tem que entender que hoje em dia, sei lá, o GRAN tem 800 mil alunos. No presencial não existia isso. No presencial era uma sala de aula. Então, assim, você podia ter muitos cursos, porque não tinha como curso, não tinha curso também com 50 salas. Não tinha esse não tipo tinha. Não entendeu? tinha. Então você tinha vários cursos. Às vezes um curso mais especializado numa área, o outro mais na outra. Aí depois até que veio o mundo online, o GRAN e tal. Os concorrentes dominaram isso aí. Aí eu comecei a dar aula em 2009. Entrei no TJ em 2007, fiquei com a minha filha ali um tempo. Depois, 2009, entrei nesse mundo de concurso.
Por quê? MPU. Saiu o MPU com um edital muito louco. A base do edital era gestão de pessoas. Mas tinha um calhamaço de matéria de gestão de pessoas. O MPU genérico, nada a ver com psicologia. O MPU genérico, para técnico judiciário, era um tanto assim de gestão de pessoas. Eu falei, deixa. Aí o que eu fiz? Eu escrevi uma apostila de gestão de pessoas e fui nos cursinhos. Primeiro cursinho que eu bati na porta, eu acho que eu cheguei um pouco assim. Falei, olha, eu dou aula de gestão de pessoas. Eu queria falar com a coordenadora. Aí a moça, não vai te receber. Não, a gente não quer. A mocinha tá lá na recepção, falou, a gente não quer. Eu falei, então tá. Aí fui num outro cursinho, falei, vou chegar diferente. Você quer ver como eu vou chegar diferente? Eu vou chegar com segurança, porque eu sei que eu tenho condições de dar essa matéria. Eu escrevi uma apostila, eu estudei, eu tenho condições de dar essa matéria pro MPU. Isso eu tinha resolvido umas 1000 questões, tá? Porque eu fui no Sebrasp, resolvi isso, eu falei, eu tô pronta para dar essa aula. Aí bati na porta de um cursinho. O pessoal não tem ideia do trabalho que era você juntar 1000 questões. Oh, meu Deus. Não tinha site de questão, não tinha nada disso. Não tinha site, era um inferno, não. Era pegando provas antigas, entrando no site da banca. Uma loucura. Aí eu bati na porta de um cursinho grande na época. Eu falei, eu vou chegar nesse cursinho, eu vou chegar com segurança. Quer ver? Tremendo, do pé à cabeça, bati no cursinho e falei assim, moça, eu queria falar com o coordenador, Aí fiz assim, Aí ela falou o nome dele. O fulano? Eu falei, eu queria falar com ele. Ela, quem é você? Eu falei, eu sou a professora Kátia. Com a maior segurança do mundo, sou a professora Kátia. Ah, tá. Aí ligou pra ele vai te receber. Aí entrei na sala dele, tudo bem, eu sou a professora Kátia de gestão de pessoas. Tá aqui o meu currículo, essa aqui é a minha apostila e eu quero dar aula aqui. Aí ele olhou assim pra mim, moça, você caiu do céu. Acabou de sair o professor da sala com abaixo-assinado, os alunos não querem ver ele nem pintado na frente. O pessoal não tem ideia o terror que era dos professores e tal do abaixo-assinado. E às vezes o professor, ele não era nem tão ruim não, apresentava uma aula. Aí sempre tinham aqueles alunos que eram os reis do abaixo-assinado. Aí eles contaminavam aquela história da laranja podre. Contaminava todo mundo. Assina aqui o abaixo-assinado. Aí o cara, não vou ficar mal com o colega, vou assinar o abaixo-assinado. O professor dançava. Às vezes ele era ruim, muitas vezes não era. Não era. E aí, nisso, ele falou isso, e aí eu olhei, e aí ele falou assim, consegue entrar amanhã nessa turma pra mim? Vai ser seu teste. Se você passar, beleza. E eu assim, consigo. Hora que ele, então amanhã eu te aguardo aqui, 8 horas. Eu falei, amanhã 8 horas estarei aqui. Nem dormiu? Hora que eu saí, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A minha mão tava assim, tremendo toda. Eu falei, Kátia, você dá conta, você sempre quis ser professora, vamos lá, vai dar certo. Fui pra casa, estudei, não dormi à noite, cheguei no outro dia com o olho desse tamanho. Fui lá, dei a aula. Lembro até hoje, gente, recrutamento e seleção. Primeira aula, o que é gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E isso escrevendo no quadro, né? Porque a gente não tinha, assim, os cursinhos até tinham, mas não era comum a gente dar aula com slide. Então, assim, eu levei uma colinha aqui, fui escrevendo no quadro, virei, falei com o pessoal. Aí, na hora do intervalo, eu fui lá no coordenador. E aí, fulano, tudo bem? Ele... Minha filha, se eu não recebi nenhum abaixo-assinado até agora, você está contratada. E aí foi ótimo, porque eu fiquei nesse cursinho, um cursinho de grande porte, aí fui dar aula em outras filiais e começou essa loucura, né, de concurso, mas sempre presencial. Depois eu fui para um outro curso muito grande na época, esse coordenador ele foi para esse outro curso e me levou também. E aí um dia me convidaram para dar aula de ética, falaram, olha, essa ética aqui tá tão parecida com psicologia, dá uma olhada. Aí eu olhei e falei, posso tentar, posso dar essa aula aqui. E aí eu gostei também, sabe? Mas eu comecei com gestão de pessoas. E aí depois que eu fui para esse campo da ética. Ética já tem um pouco de alguma lei avulsa, assim. Tem, né? O decreto 1171, tem decretos, né, do governo. Mas fora a parte de leis, também tem um pouco de doutrina mesmo, né? Tem. Não é só lei, né? Tem. E que é muita filosofia, né? E a gente da psicologia estuda muita filosofia. Então meio que encontrou, que calhou. E quando é que você entrou aqui no GRAN? Pois é, no GRAN, eu dava aula no antigo GRAN Cursos, né? Do pai do Gabriel. Do pai do Gabriel, conheci o granjeiro, tava lá, né, nos cafés com ele, ouvindo as histórias dele, novinha lá no meu canto. E aí a Andréia, que trabalha com a gente hoje, a coordenadora, né, dos cursos nacionais, ela falou comigo, Kátia, olha, Gabriel, filho do granjeiro, tá com um novo projeto, é aula online, você aceita? Antes dela terminar de falar, eu aceito. Aí ela, então eu vou te falar as condições. Antes dela me falar, eu já tinha falado, aceito. Sabe por quê? Eu pensei assim, gente, o mundo tá mudando tão rápido,
Porque eu acho que esse pode ser o futuro. Isso aqui pode chegar para mais gente. Muito professor também. bom parou ali. Pois é. Não acreditou, ficou. Não acreditou. E eu lembro de olhar e falar assim, nossa, como era difícil para mim. Imagina se eu tivesse um curso online, ia ser mais fácil. Eu ficava com isso na minha cabeça, imaginando a dificuldade que eu tive, pensando, pô, podia estar ouvindo lá no metrô, podia chegar em casa e ficar lá, eu e o professor, e eu não tinha dinheiro na época para bancar um curso presencial. Além de não ter o dinheiro, era caríssimo, caríssimo. Era muito caro estudar para concurso. Muito, muito caro. E eu também não tinha tempo, porque eu ia chegar atrasada, ia ter que sair antes, imagina. E tudo isso ficou na minha cabeça. Eu falei, eu vou. Aí ela me explicou como era e me pediu para ir como ética, dando aula de ética. Aí eu falei, vou. Nisso, eu estava na sala dos professores um dia nesse outro curso, e um colega falou, esse povo tá indo para aula online, vai acabar com a nossa profissão, povo burro, não vê que não vai dar certo. E eu bem assim, meu Deus, será? Aí eu, não vou acreditar no que eu tô sentindo. A gente tem que acreditar. Mas teve muito isso mesmo. Muito. Eu vivi esse início até coordenando o curso do LFG, né, que depois veio o telepresencial, que foi o saudoso LFG. Caramba, era muito complicado, assim, lidar com professores tão de fora, com de dentro, teve muita fofoca. Então, na época eu saí, foi 2009, 2010, um dia eu cheguei lá para ele e falei, tchau, não quero mais. Por quê? Eu não aguento mais fofoca com o meu nome, entendeu? Era um mundo bem diferente aquilo ali. Depois estabilizou, né? Saí e voltei uns anos depois. Você dá aula de gestão de pessoas e gestão de pessoas e ética. Sim. Como que, vamos pensar em gestão, um aluno zerado, como que estuda a sua matéria? Você acredita mais em videoaula ou em material escrito? Ou tanto faz, depende do aluno? Eu acho que quem nunca estudou se beneficia muito da videoaula, sabe? Porque, por causa dessa experiência que eu tive, eu transformo as minhas aulas em uma coisa mais leve, sabe? Mais didática, com muito exemplo. Então, quem nunca estudou, é legal para pegar os conceitos principais, porque tem muito conceito. Então, assim... É muito decoreba ou dá para entender, mas é mais decoreba? Dá para entender bem, depende da banca. Por exemplo, você vai fazer FGV, você tem que decorar. FCC, você tem que decorar. CESP, não. CESP, você tem que entender e interpretar. Então, nessas aulas, ele consegue pegar esse início, sabe? O que é gestão de pessoas? Qual a diferença de gestão de pessoas e RH? Por que antes era chamado recursos humanos? O que é gestão por competência? Tem um rol de doutrina, né, digamos assim, de teoria pesada que ele tem que saber. Se ele nunca estudou, mesmo que ele não goste muito, que ele prefira ler, é importante assistir a videoaula. Pode assistir acelerado, igual vocês assistem. Gente, pelo amor de Deus, eu sou tão acelerada. Os alunos me mandam um vídeo. Prof, tô aqui te assistindo. Eu, na velocidade 2. Eu falei, meu Deus, como que eu falo muito rápido também. Eu falo que eu não me ouço em 2. O máximo que é 1,75. Eu gravo áudio, né? Vou gravar áudio. Mas você é exceção para os mineiros. Geralmente o mineiro fala mais devagar. Você fala igual carioca, rapidinho. Quando eu encontro com as minhas amigas de Minas, eu fico assim, gente, cadê o botão de acelerar esse áudio devagar, aqui? Né? O meu pai, o saudoso pai, ia me visitar sempre lá em BH. Aí ficava lá, o senhor lá contando história. Ele, meu filho, não aguento mais, ele tá 1 hora para contar um troço que eu tinha contado em 5 minutos. Devagar e tal. Né? E dá umas pausas, onde está o 2x aqui? Né? Dá é umas diferente, pausas. mas você fala rápido. Conversar com mineiro não tem coisa melhor, é bom demais. Então eu acho que é legal, sabe, Alexandre, começar com a videoaula. Eu acho que a videoaula, ela dá essa base, sabe, inicial. E aí depois, o aluno que já assistiu essas aulas, pelo menos é o feedback que eu recebo deles, eles gostam muito dos treinamentos intensivos. Então, assim, sai um edital que tem muita gestão de pessoas, os que já assistiram vão para o treinamento intensivo, porque lá eu dou o direcionamento para a banca. Aí é ensinar a interpretar, aí é resolver aquelas questões que ninguém sabe, às vezes nem a Maia. Às vezes a Maia mesmo, ela responde e os alunos falam, ai, pronto, a Maia falou isso. Por quê? Porque Maia é a nossa IA aqui no GRAN. Só para o pessoal não falar, não, quem professora Maia é essa aí? Não falando mal da Maia, não. É porque o Sebrasp, ele consegue dar umas truncadas, às vezes, que dá essa quebra da própria interpretação. Você tem que saber uma teoria mais fina. E aí, no treinamento intensivo, a gente faz isso. Então, é legal. E ética? Você acha que é pelo mesmo caminho ou não? Ética depende da banca. Tem banca que cai, copia e cola do decreto, por exemplo. Daí o aluno se beneficia com o PDF ali explicado tranquilamente. O Sebrasp não, a FGV não. Aí é bom você já assistir às aulas para pelo menos... E são rápidas, ética são poucas aulas, gestão de pessoas não. Gestão de pessoas, eu tenho 60 aulas.
30 horas. Não, 60 aulas. São 50 de gestão de pessoas, mais 30 de comportamento organizacional, que está dentro de gestão de pessoas. A aula que tem 30 minutos, então 80 dá 40 horas. É muita coisa. É muita coisa. É muita e coisa. Ética, quantas aulas? Ética tem 15 aulas. 7 horas e meia. Mas assim, também não cai tudo para o concurso, principalmente nível médio. Nível médio está caindo muita gestão de pessoas. Cai ali o inicial, o básico, tá? Então dá menos. Agora, para o cargo de psicólogo, aí já tem que assistir tudo. Tudo, porque cai tudo. E as matérias de psicologia são mais materiais de faculdade mesmo? Livro de Mas os alunos de psicologia, eu tenho recebido muito feedback deles, que eles se beneficiam muito das aulas também. Porque as aulas, eu pego muita teoria, mas eu pego muita coisa recente também. E nas provas de psicologia tem caído muitas teorias recentes. Então tá sendo legal. Mas no cargo de psicólogo não cai só gestão de pessoas, né? Não cai só psicologia organizacional, cai a parte clínica também. Quando tem um edital do Sebrasp, eu fiz esse teste recentemente. Eu gravei aulas em exercício para eles, para aquela fixação. Para quem já fez a faculdade legal, ter assim, aquele resumo. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Foi bom gravar, viu, gente? Os alunos gostaram também, mas é porque eu amei. Ai, foi tão legal aprofundar nas duas áreas, assim. Deixa eu aproveitar que tem uma psicóloga aqui de graça, e todo concurseiro, ex-concurseiro, fica meio doido, né? Então vou fazer umas consultas aqui. Só mais dicas mesmo para o emocional do pessoal. Como que um concurseiro lida nessa trajetória de estudos quando ele não tem apoio em casa? Seja dos pais, seja de companheiro, companheira? Primeiro, aceitar que é um desafio maior, é um nozinho, né? Vamos chamar, é um nozinho ali. Porque é tão legal quando a gente tem apoio, quando as pessoas se oferecem, por exemplo, para quem é mãe solo, para ficar com seu filho, para você estudar. Quando as pessoas vão lá e falam assim, você não tem dinheiro? Toma aqui esse material, né? Eu vou te dar de presente, vou te dar a assinatura do grande presente. Isso é muito legal, a gente ter apoio. Quando a gente não tem, o primeiro ponto é a gente aceitar isso. Tem gente que fica lutando com isso. Ai, porque eu queria paz. Você queria, mas você não tem. Tá tudo bem, vamos aceitar essa realidade. Segundo ponto, trabalhar a expectativa. Não ficar esperando e tentando provar para eles que eles precisam te apoiar. Isso é muito comportamental e muito comum. Ah, deixa eu mostrar para minha mãe aqui, mãe, ó, fulano passou, olha aqui o podcast, olha aqui a professora Kátia falando, ela passou, ela estudou. Para de ficar tentando convencer as pessoas de que elas precisam te apoiar. Não, trabalha com esse fato. Tem pessoas que não vão me apoiar. E elas, às vezes, não é maldade, sabe? Às vezes, são necessidades delas emocionais. Ah, vai para, por exemplo, quem é formado em direito, vai para o escritório. Vai trabalhar, você tem que ganhar dinheiro logo, vai fazer isso, tudo bem. É porque muitas vezes os pais também eles vêm de uma gerações que tinha muita confusão em concurso. Sim. Então eles vêm com aquele ranço, concurso é tudo fraude, é só para gênio, parará, e carregam isso para gente. Quando a gente fala muitas vezes que vai estudar, principalmente, se os pais são servidores, eles sabem que se estudar passa. Sim. Quando eles não são, eles desconfiam de quem são, dos concursos e tal. Nossa. E aí ele fala, meu filho não é gênio e nem tem ninguém para dar uma vaga para ele. Então ele fala para você não estudar, não é porque ele não gosta de você, é porque ele tá de inocente na parada. Mas eu falo assim, você tem que distinguir. Tem gente que não te apoia no estudo, mas você tem que distinguir em quem vai comemorar se você passar e quem vai ficar com raiva de você. Perfeito. Vai sentir inveja. Entendeu? Assim, muitas vezes nossos pais, alguém... Se você falar, lembra aquele concurso tal, que você não acreditava, eu passei, ele vai chorar de emoção. Talvez até se arrependa de ter te perturbado e tal. Mas vai ficar feliz. O problema é aquele que, quando você fala, vira as costas e aí é o invejoso mesmo. Você tá vendo como traz leveza? Ao invés da gente ficar assim, ai, porque tem que me apoiar, porque tinha que me apoiar, a gente olha e fala assim, olha, essa pessoa quando eu passar vai comemorar. Né? Deixa ela com as coisas dela ali, deixa eu estudar aqui, tô sem apoio, tá todo mundo conversando enquanto eu tô aqui estudando. Tá, mas eu vou continuar. Acho que a pior situação, o que muitos caem é brigar. Entra no inferno com o irmão, com a mãe, com o pai, aí complica. Eu acho que essa briga vem dessa necessidade de convencimento, de querer convencer, porque eu posso convencer te implorando pra você acreditar em mim, e posso te convencer brigando também. Falando, confia em mim. Nenhuma estratégia dessa funciona. A que funciona sou eu comigo nesse momento. É uma jornada solitária? É. Você quer companhia?
Se junta, então, em comunidades, com outras pessoas que estão estudando, mas é uma jornada mais solitária, porque ninguém sente o que você está sentindo. Agora, isso que você falou é perfeito. Quem vai comemorar com você depois? Tem pessoas que não vão, tem pessoas casadas com você que não vai comemorar. Isso acontece muito com alunas minhas, me dão esse relato depois. Eu passei no concurso, meu marido não comemorou. Tá chateado. Principalmente se for concurso para fora. Vou ganhar mais que ele. É. Enfim, tem questões, sociais aí, né, de gênero que perpassam isso. Mas eu acho que trabalhar essa expectativa traz leveza. Então, assim, eu não vou convencer ninguém. Agora, eu tenho que acreditar. Parece que às vezes nem a gente acredita e precisa do outro. Aí fica assim, pai, você tem que me apoiar. Mãe, você tem que... Não, é você. Acredita. Fazendo uma pergunta aqui, Kátia, aproveitando aqui a psicóloga aqui gratuita, né? E quando o próprio concurseiro não confia nele mesmo? Aí é um caminho, né? Aí é um caminho que eu tenho que fazer. Eu não confio em mim porque eu realmente não sei? Pode ser. Pode ser. Porque se eu não sei e eu assumo que eu não sei, eu vou desenvolver estratégias para saber. Então, talvez eu vou ter que estudar um pouco mais, né? Talvez eu lembro uma prova que eu fiz do TCU, técnico do TCU, que a questão discursiva era a diferença entre dispensa e inexigibilidade da lei antiga de licitações. Eu olhei e falei assim, gente, eu não sei isso aqui, eu já tentei decorar e não consigo. Pronto, eu não acredito em mim nesse tipo de prova porque eu não sei, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a estudar isso aqui, beleza. Agora, pode ser uma autossabotagem, sabe? Eu acho que não é para mim. Eu acho que se eu passar nesse concurso, meu casamento vai acabar. Eu acho que se eu passar nesse concurso, eu vou ser o filho que todo mundo vai explorar. Tem questões, sabe, de vieses inconscientes ali, que pode estar mapeando e entrando como autossabotagem. Aí a gente tem que resolver isso. Tá? E para resolver tem que identificar. Eu tenho que falar, não, é esse aqui meu medo. Aproveitando aqui o lado psicólogo aqui, de novo. E quando o concurseiro sabe a matéria e na hora da prova ele sempre trava, você acredita que ele tem que procurar algum tipo de ajuda? É bom. Isso aí, ele tem que trabalhar com gestão da ansiedade. A ansiedade faz isso, sabe? A ansiedade, gente, ela ativa um lado do nosso cérebro muito primitivo, muito reptiliano, muito de alerta, não é? Toda vez que a gente se sente ameaçado, esse lado do nosso cérebro é ativado. Só que para a gente resolver a prova, a gente precisa que esse lado, córtex pré-frontal, esteja ativado. E não esse lado mais primitivo. E aí, como aquela é que eu história faço? dos 3 cérebros e tal. Como é que eu faço isso, então? Eu preciso entender que a prova não é ameaça. Que a prova é uma grande oportunidade da minha vida. Eu me lembro de ir para a prova, Alexandre, sorrindo. Eu saía assim, domingo, e olha que eu ia de ônibus, tá, galera? Eu saía sorrindo, falando assim, nossa, eu vou pegar, sei lá, 2 ônibus para chegar, mas eu tô aqui porque é a oportunidade de mudar de vida. E aí eu falava assim, imagina se eu passo? Gente, eu vou ganhar tantos R$1.000. Nossa, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Eu ia para a prova assim. Quando a gente vai para a prova como ameaça e fica assim, ai meu Deus, que horror, se eu for reprovado de novo, como é que eu vou falar para meu pai? Como é que eu vou falar para minha mãe? Ai meu Deus, isso aqui é tão difícil, direito é horrível, por que eu tenho que estudar direito? Isso é ameaçador. Você está ativando um lado do seu cérebro que pode te travar na hora da prova. Prova não é ameaça, prova é oportunidade de mudança de vida. E que mudança você pode ter? A gente tem N exemplos aqui no GRAN de mudanças fenomenais de vida por causa de concurso público. Por causa daquela prova que você está fazendo, que é uma oportunidade. Então, gerenciar essa ansiedade é muito importante. Eu li aquele livro do Daniel Goleman lá, Inteligência Emocional, e ele falava assim, que a pior coisa é você ir fazer, aí eu fiz analogia para o concurso, assim, como se você não passar, você está ferrado. Como se fosse a última chance da sua vida, morreu. Aí eu falo, cara, quando você trabalha na iniciativa privada, você não é demitido e tal, tua vida vai acabar? Não vai. Você tá numa vida amorosa, você toma um pé na bunda, é chato, mas, pô, não tem que acabar a vida. Entendeu? Se você não passar uma prova de concurso, claro que todo mundo tem aquele sonho, pô, esse é o concurso que eu queria, blá, blá, blá. Mas se não passar, cara, a vida vai continuar. A vida vai A continuar. mesma coisa se você tivesse tomado um pé na bunda, se tivesse sido demitido de uma empresa, a vida tem que continuar. Não pode... Se você vai fazer a prova com essa carga toda nas costas de que se não passar, ferrou, vai ferrar. E sabe, é essa questão do tempo também, né? Às vezes a gente fala assim, mas ficar 2 anos estudando para concurso, mas o tempo vai passar da mesma forma. Esses 2 anos eles vão passar. Você pode estar não fazendo nada, você pode estar dormindo, você pode estar na farra, ou você pode estar fazendo todas essas coisas e estudando, né? O tempo vai passar do mesmo jeito.
Essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno que eu já acompanho, ele me acompanha nas redes sociais há muito tempo e ele foi meu aluno no presencial, ou seja, tem muitos anos que ele estuda, muitos anos. Vários nozinhos na vida dele, vários nozinhos também, perdas, isso, aquilo. Aí ele me mandou mensagem essa semana: professora, fui nomeado, vou tomar posse. Depois de todo esse tempo, você é a primeira pessoa que eu falo, que você sabe o quanto tempo eu estou estudando para isso. Ele até então não tinha passado? Não tinha passado. Caramba. Não tinha passado por causa de nozinhos aí na vida. Uhum. Houve um tempo que ele desistiu, foi trabalhar na empresa privada, desistiu de estudar, teve todo essas coisas aí. E aí eu fiquei muito feliz lendo, sabe? Eu falei, gente, tá vendo que legal? E aí ele falou, quando eu tava indo para a prova, eu lembrei do que você falou. Essa é uma oportunidade, não é uma ameaça. E aí ele falou, olha aí, mudando de vida, né? E mudou completamente, foi um concurso bom. Né? Olha que legal. Pegando outra consulta aqui com você, Kátia. Vamos lá. Como um candidato continua estudando, legal, confiando nele, após estar estudando há anos sem resultado? Essa confiança, a gente sempre acha que essas questões emocionais, elas vêm do nada, né? O que é autoconfiança? Onde que eu pego? Onde que eu tomo? Né? Qual remedinho que eu tomo para ter? As questões emocionais, elas precisam de uma base concreta para elas se efetivarem. Para eu continuar confiando, eu tenho que ter um plano de ação para saber onde é que eu estou errando. Sabe? Onde é que eu estou errando? O que está acontecendo comigo que eu ainda não passei? É a minha forma de estudar? É porque o meu cargo é muito específico e ele só sai de tempos em tempos, e aí eu passo 4 anos estudando para essa prova, acontece, não vou, aí eu tenho que mais 4. Tudo isso tem que ser ponderado. Quando a gente consegue trazer para um sentido de realidade o que a gente está vivenciando, automaticamente as nossas emoções vão se moldando. Quer ver? Vou te dar um exemplo mais real. Se eu não trago para o campo do real, outras coisas governam. Se eu vir e falar assim, nossa, não passei no concurso até agora, e eu não faço essa análise de realidade, a primeira coisa que vai vir é assim, eu sou fracassado. Isso não é para mim. Isso é para o Alexandre, para a Kátia, para mim não. Eu sou burro. Lá da minha eu não consigo dar resolução. O meu próprio cérebro entra no estado de alerta. Agora, quando eu falo assim, gente, eu ainda não passei, porque teve esse nó, porque só agora eu aprendi a estudar, porque só agora eu descobri, assistindo lá o GRAN, que eu estava estudando errado, agora eu vou estudar certo, eu consigo dar para o meu cérebro um senso de realidade que produz uma emoção que é legal para eu continuar, porque é uma emoção realista. Não adianta eu chegar aqui e falar, gente, olha para o espelho e fala, eu sou poderoso, eu sou maravilhoso, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Não dá. Nosso cérebro foi feito para fazer a gente sobreviver, não para a gente ser feliz. Ser feliz é a interpretação que eu vou dar. Então, eu preciso usar isso a meu favor. Análise da realidade. Por que eu não passei até agora? Quais são os nozinhos que teve? Como que eu superei isso? Que estratégia eu tenho para agora? É diferente das outras que eu fiz antes? Não, então eu tenho mais chance. Isso é realista. E aí o nosso corpo inteiro reage falando, não, vou continuar, vai dar certo. Então, para trabalhar essa emoção, eu estou tentando e não estou dando conta, e estou me sentindo mal por isso, é fazer essa análise de realidade. É isso que vai ajudar a mudar a emoção e vai fazer continuar. Fez sentido, Alexandre, isso que eu falei? Não, sim, que eu totalmente. misturo assim, teoria com prática. E totalmente, uma bagunça. Sim, claro. Agora, assim, o candidato que está ali há um bom tempo estudando e não teve resultado ainda, não adianta ficar culpando o mundo. Não. Porque o candidato, muitas vezes, culpa a banca, culpa o órgão, culpa a família que não apoia, culpa o cursinho, culpa o PDF que não estava completo. Eu falo, cara, olha para dentro. O dado de realidade é esse. Olha para dentro. É o que eu alguma coisa está fazendo errado. Qual a estratégia que eu vou fazer aqui? Qual caminho que eu vou seguir aqui para eu conseguir ficar bem? É isso, não é? Reclamar. Reclamar não leva a nada. Reclamar não vale ponto no edital, né? Kátia, você já falou um tanto aí dos seus nós aí na vida, e já falou um pouco disso também. O que na sua vida melhorou após a sua aprovação, principalmente no TJ, em termos de o que hoje você pode proporcionar às suas filhas que você não teve, hobbies, viagens, sei lá, ensino? E uma pergunta assim, outra pergunta já seguindo. O que o TJ te oferece assim de benefícios também para proporcionar
alegria na família? Uhum. Bom, minha vida mudou completamente, né? Eu saio de uma situação de muita escassez, de muita restrição, para uma situação de abundância, né? Eu consigo ter um salário, primeiro, que é fixo, né? Quando eu falo salário, bem no sentido senso comum, né? Não no sentido jurídico, salário, remuneração, enfim. Eu saio de nada para alguma coisa lá na fundação. Eu vou para uma coisa maior no SERPRO, que já incluía muitos benefícios, muitos mesmo, e aí eu chego no TJ, para além de tudo isso, com uma carga horária mais reduzida, que amplia meu tempo de vida, que eu posso me dedicar a dar aula e já ampliar ainda mais meu financeiro, que eu posso dedicar a fazer minhas palestras, a estudar, estar com as minhas filhas, já é um adendo, mas o próprio TJ tem um plano de saúde maravilhoso. Acho que isso é um diferencial muito grande para quem estuda de concurso. E desconta pouco. De onde eu venho, desconta muito pouco, porque a gente tem um auxílio saúde também que maximiza isso. Então, os gastos que a gente tem com o nosso plano, que já são pequenos, esse auxílio saúde vem e cobre. Olha só, gente. Então, sai de graça. A gente vai ter isso. Praticamente, né? A gente tem auxílios qualificação, que agora, sempre com essa perspectiva de melhorar, agora já entraram aí com um projeto para melhorar esse adicional de qualificação. Então, por exemplo, você terminando o doutorado, você vai ganhar um jabazinho a mais ali. Eu já ganho mais, terminando o doutorado, já ganhei mais terminando o mestrado, e eles estão querendo aumentar ainda o percentual, que eu acho super justo em relação à capacitação. Enfim, as coisas básicas, né, que a lei já nos proporciona, mas que, para quem veio de onde eu vim, é um diferencial muito grande. Você tem um 13º salário tão maravilhoso, né? Lá no TJ é dividido em 2 parcelas, então a gente recebe uma no início de janeiro e uma em dezembro, sabe? Em São Paulo, onde eu trabalho, é no aniversário. No aniversário? Que o meu, como é julho, é no meio do ano, então fica bom. Coincide com as férias, né? Não, o nosso coincide com 2 grandes férias, né? Dezembro e janeiro. Então, tem um mês de recesso ou não? A gente tem quase um mês, né? Eu sempre tenho um mês, que eu junto as minhas férias ali. Mas de 20 de dezembro até 6 de janeiro, gente, onde a gente vai ter isso? Então, uns 17 dias aí a mais do que o normal dos 30 dias de férias. Aí você mistura ali, junta com 10 dias de férias, você volta descansado, renovado, que é sempre que eu faço para voltar realmente renovada. Tem uma Semana Santa que começa na quarta-feira, né? Tem um ambiente de trabalho que é muito bom. Ele tem suas características ali da cultura organizacional, mas é muito bom de trabalho. Você trabalha com pessoas incríveis, altamente capacitadas. O ambiente, regra geral, é bom. O ambiente, regra geral, é bom. Então, assim, tudo isso são agregadores, né? E uma remuneração que eu acho muito boa. Para um analista judiciário, psicólogo, receber o que eu recebo, eu já estou em final de carreira, né? Que a gente tem ali 13 níveis para subir. 13? 13. Maravilhoso. Você já está no último? Não? Eu estou no último nível já da carreira. Então, isso tudo é muito bom. Eu acho incrível, assim. Todo dia que eu chego no TJ, eu agradeço. Eu falo, que bom que eu estou aqui. Eu agradeço a Deus, aí a mim mesma, por não ter desistido. Porque houve situações em que me deu vontade de desistir. E que bom que eu não desisti. Muita gente duvidou de você? Muita. A minha mãe, eu lembro começando lá no vestibular, né? Quando eu passei no vestibular, eu cheguei e falei, mãe, eu passei no vestibular da UNB, eu não acredito, chorando. Aí minha mãe, meu Deus do céu, nem eu acreditava que isso ia acontecer, meu Deus. Aí ela, não é por você não, minha filha, que você é inteligente, mas pela sua própria história. E é engraçado isso, né? Mas tinha muita gente que não acreditava e tinha muita gente que torcia contra. Nossa vida é isso também. A gente só não pode dar foco nessas pessoas. Mas eu lembro de uma menina, que eu não lembro o nome, porque a gente não tem que gravar nome desse tipo de gente. Mas eu me lembro de estar estudando, assim, eu sempre escondia, né, que eu estava estudando, porque eu não estudava no trabalho, eu estudava em intervalos que eu tinha. E aí eu estava estudando, assim, lendo, só fazendo uma revisão geral, porque tinha um tempinho, e a menina chegou, viu, assim, tá estudando para concurso TJ? Eu tô, nossa, não passa não. Passa não. Quem trabalha não passa esse concurso não. Tem gente estudando há anos para isso aí. Tem gente que estuda 8 horas seguidas para esse concurso há 2 anos. Eu conheço gente assim. Você não passa não. Imagina, marca um filho. E saiu. Ela só foi destruir o meu dia. E aí eu parei, olhei e falei, gente, eu tenho 2 opções agora. Ou eu acredito nessa menina que não me conhece, ou eu simplesmente ignoro isso aqui. E foi o que eu fiz. Falei, não, tá repelido, né? Essa sua emoção tá repelida nesse momento.
E continuei estudando. No dia que eu fui convocada, que teve uma despedida para mim no trabalho, estava ela lá, comendo bolo e... não acreditei. Eu dava um pedaço de bolo estragado. A minha resposta foi assim, que bom que foi você que não acreditou, porque eu acreditei. Claro. Kátia, você tem uma filha já crescida, né? De 23. E bem crescida, né? Bem alta crescida, pra caramba, né? Altona, Ela tem 1,85. Jesus! É. Tá bom, que legal. E a outra pequenininha? A outra pequenininha, tem 10 anos. Tamanho do meu ali, 11. Ela, a sua filha mais velha já te conhece muito bem, né? E a pequena, no futuro, isso aqui tá no YouTube, vai ficar para sempre, né, e tal. O que você quer que ela pense de você no futuro? Assistindo um vídeo desse e sabendo de sua história? Que recado você gostaria de deixar? Eu quero que elas pensem que elas foram parte importante nesse processo. Tudo que eu fiz foi por mim, em primeiro lugar, porque eu precisava estar bem para cuidar delas. Mas o outro grande motivador, propulsor foram elas. Sempre que eu estava estudando, e sempre que eu estou estudando, como estou agora no doutorado, é por elas também. É para oferecer uma vida melhor, é para oferecer uma vida com mais tranquilidade, sabe? A minha maior alegria hoje, e aí vale para você que é mãe solo e está estudando, é ver a minha filha ser patricinha. Tá, ainda usa essa expressão, patricinha? Acho que usa, né? Patricinha e Mauricinho. Não, né? É da nossa época, acho que hoje tem outras expressões. Mas eu adoro ver a minha filha assim, entrando no carro dela, indo para a faculdade, e ela lá reclamando, e ela reclama de coisas assim, eu fico... Nossa, esse é seu problema? Foi para isso que eu estudei, para você ter esse tipo de problema. Não foi para você ter os problemas que eu tive, não foi para você estar assim, meu Deus, eu tô aqui assistindo aula, eu tô com tanta fome, eu queria tanto lanchar e não tenho dinheiro. Não, é assim, ai mãe, fui lanchar, a moça simplesmente falou que não tinha mais o crepe que eu gosto. Que bom, esse é o seu problema. Eu tenho uma de 26 em casa, às vezes eu olho para minha esposa e falo, eu queria ter 10 vezes os problemas dela, só isso. Não é? Eu só queria isso, trocava 10 vezes o problema dela pelos nossos aqui. Mas eu acolho, sabe? Porque eu estudei muito para que ela tivesse esse tipo de problema e não outros, para que ela vivesse esse momento dela, tem muitas mães, infelizmente, né? Tem muitas mães que têm inveja, né, dos filhos, eu não. Eu tenho, cada vez que a minha filha tá indo pra balada, tá indo curtir, sai com amigos e enche a casa daquele monte de gente e ficam lá bebendo, conversando, eu falo, foi para isso que eu estudei. Para que vocês tivessem isso aqui. Para que você tivesse essa tranquilidade, essa vida, esse conforto, essa segurança. E foi isso que o serviço público me trouxe. A pequenininha nem se fala, né? A pequenininha, a mais velha, fala assim, você não viveu o tempo das vacas magras. É claro, né? Irmão adora isso, né? Tem muita mãe que tem filho pequeno e você estudou um bom tempo com a sua primeira filha pequenininha. E se sente culpada por estar estudando e não estar com o filho ali, né? E eu digo, sem o mínimo conhecimento de causa, só palpitando, que assim, você está estudando por ele, pelo filho. Isso. Entendeu? É difícil, é claro que você se sente culpado, fala, pô, meu filho tá crescendo, eu não tô acompanhando, tá ali precisando, tá chorando, que quer a mamãe ou o papai, e eu não tô ali. O que você diria, assim, como uma palavra de conforto para essa mãe, para esse pai, mãe sempre 10 vezes pior nesse sentido, de ter esse sentimento de culpa ali? Eu vou acolher alguns pais que eu tenho visto, tenho recebido mensagens que estão nessa jornada também, né? Que são pais presentes, participativos, mas a maioria são mães, e a culpa, o que eu falaria para essa mãe? A culpa vai estar aí, deixa ela aí de lado, fala assim, culpa, senta aqui. Eu escreveria até a palavra culpa no papelzinho e colocaria assim do lado, deixa aqui, mas eu vou continuar, porque é pelo seu filho. Eu vou dar um spoiler, porque eu já passei por isso, eu vou dar spoiler para você que está passando. A minha filha hoje tem vai fazer 23 anos domingo agora, e ela está se formando em Direito, ela já passou na UAB, ela já está efetivada no escritório, e ela vira para mim e fala assim, mãe, eu quero ser igual a você. Eu quero ser essa pessoa que não desiste, que estuda, que batalha. Então, aquela criancinha que eu estava cheia de culpa, porque eu estava deixando ela brincar lá sozinha e não estava levando no parquinho, na brinquedoteca, que eu estava cheia de culpa achando que eu era uma mãe ruim,
Hoje ela olha e fala, eu admiro você é a pessoa que eu mais admiro. Então você que está estudando, está sofrendo, está com culpa, daqui a pouquinho seu filho vai olhar para você e não precisa chegar dessa idade não, viu? Muito antes já vai falar, minha mãe é maravilhosa, estuda, cuida de mim. Então fica tranquila com relação a isso. E deixa um exemplo, um legado muito bom, né? Que o filho vê que pode vencer na vida estudando, apesar de todas as adversidades. Exatamente. Eu acho que sua filha deve pensar e falar assim, quem sou eu para reclamar se minha mãe passou por coisas que eu não passei, né? Super inteligente, super dedicada, super ética, porque ela acompanhou diversas situações em que eu tive propostas para agir de forma antiética, eu não agi, e eu sempre falei para ela, olha, tudo que a gente vai ter, a gente vai usufruir com tranquilidade, com a cabeça no travesseiro tranquila, porque é tudo merecimento. Então, ela é uma menina super ética, responsável por isso também. Então, você que está estudando, pega a culpa, põe aqui de lado, porque não adianta eu falar para você, não fica com... que a culpa acompanha as mães, mas deixa aqui de lado e continua. Só isso. Que recado você daria para os concurseiros, Kátia? É uma jornada difícil, é solitária, parece que nunca vai dar certo, mas dá. E quando der certo, todo mundo vai dizer que foi sorte. Todo mundo vai dizer assim, nossa, que sorte que você teve, que saiu esse concurso e você conseguiu passar. E tá tudo bem. Você só fala assim, beleza. Você não sabe a sorte que foi, né? Tá tudo bem. E em breve seu cargo público tá aí, você vai usufruir. E é muito bom. Eu gosto de ser servidora. Eu cresci ouvindo que eu deveria ser servidora. E hoje sou servidora por esse legado também da minha mãe, da fala dela, com toda a simplicidade do mundo, ela tinha razão. É o lugar que eu me sinto protegida, eu me sinto segura, apesar de todas as coisas, apesar de todas as vulnerabilidades, apesar de todas as reproduções sociais que acontecem ali, ainda é um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto protegida e vitoriosa também. Olhando lá para trás, você falou que você estudou uns 6 anos, né? Desatando vários nós, tanto tempo se sacrificando e tudo mais. Algum dia você se arrependeu de estudar para concurso? Nunca. E sempre estudei com essa visão. Eu estudava assim, eu falava assim, isso aqui eu estou estudando para o concurso. Calma, eu não vou estudar isso aqui para sempre. Aí quando eu ia para a parte da psicologia, eu falava, isso aqui eu vou continuar estudando, isso aqui é bom. E hoje é assim. Hoje, cada vez que eu abro meu livro, minha pesquisa, meus artigos para o doutorado, eu falo, eu estou estudando o que eu gosto. Mas para chegar aqui, eu tive que estudar algumas coisas que eu não gostava. E tá tudo bem. Lembra disso. Você está estudando essa matéria chata aí, até você passar. Tá tudo bem. Deixe suas redes sociais aí pro pessoal, Kátia. Me sigam no Instagram, no LinkedIn, Kátia Lima Li. Kátia Lima Li? Li. Por que o Li? O Li de Lima também. Ah, né? Tá. Kátia Lima Lima. Tá bom. Kátia Lima Li. O pessoal, professora, parece dançarina de funk. Eu, não, gente, que isso? Kátia Lima Li. Isso. Tá bom. Kátia, foi um prazer conversar com você. Obrigada, adorei. Eu sempre falo que quem estudou muito na vida fica meio doido, mas que depois a gente vai ter dinheiro para pagar um psicólogo para consertar a nossa cabeça. Sim. E eu estudei um pouco na vida. Você acha que eu estou precisando de alguma terapia ou com a análise superficial estou passando ainda no teste? Olha, Alexandre, eu digo que no mundo que a gente vive hoje, fazer terapia é um autocuidado preventivo. Então eu vou dizer para você que você precisa de terapia, mas calma. Preventivamente. É muito bom trabalhar, resolver nossos nós lá de trás para a gente ir envelhecendo aí cada vez mais tranquilo. Então, aparentemente, eu não fiquei tão doido, aparentemente, não. Mas fiquei. Você está fazendo diagnósticos errados. Kátia, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. E a você que assistiu aqui o nosso Grancast, muito obrigado pela sua presença. Dê like no vídeo, compartilhe com seus colegas para passar toda essa experiência que a gente conversou aqui hoje. Lembrando, toda segunda-feira, às 19 anos, e 19 anos nada, às 19 horas, o nosso Grancast aqui, o podcast do Gran Concursos, e logo depois está lá no Spotify, no Deezer. Deem like no vídeo, compartilhem. Muito obrigado e até a próxima semana.